Tá bom, então. Pessoal, boa noite, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo certinho? Coloquem no chat, por favor, está dando para me escutar? Tá travando? Tá tranquilo. Tá ótimo, então. Olha lá, o pessoal respondendo. Tem um delay, né, da internet. Uhum. Então, tá bom, obrigada, viu? Boa noite, meu nome é Luane, eu sou estudante, né, aqui da UFSJ, do terceiro período, estou na turma 30 e sou secretária da LAON. Hoje a gente trouxe para vocês o Dr. Bruno Freire, ele é oncologista pediatra e, para quem não me conhece, não sabe da minha história, ele foi meu médico, meu residente. Isso. Quando eu tinha 10 anos, eu tive linfoma não Hodgkin, fiz o tratamento no HC lá de Ribeirão Preto, que é a minha cidade, e hoje eu trouxe ele aqui para vocês, para compartilhar um pouco da história dele, da vivência dele como médico. É um profissional incrível, devo muito, inclusive, né, doutor? Várias experiências aí, várias memórias, e hoje é tudo muito, muito bom de lembrar, mas nem tudo são flores, né? Uhum. Então, é bom te receber, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Eu agradeço o convite e boa noite a todos, né, antes de mais nada. E assim, eu fico muito feliz com o convite de Lu, né, como ela mesmo disse, eu a conheci, ela tinha 10 para 11 anos, ela teve um diagnóstico de linfoma não Hodgkin, e eu era residente de oncologia. Eu estava no meu primeiro ano de residência de oncologia pediátrica lá no HC, da USP de Ribeirão Preto, né. Eu sou de Salvador, né. Hoje eu trabalho como oncologista pediátrico em um hospital geral de pediatria em Salvador, que é o Martagão Esteira. Hoje é o principal centro que a gente tem de oncologia pediátrica no estado, né? E trabalho no Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, mais ou menos 10 anos, caminhando para 11, né? Que é o tempo que o serviço de oncologia de Feira de Santana existe, né? No Nordeste, né, principalmente, a gente tem a maioria dos centros, né, de tratamento de oncologia, eles se concentram nas grandes cidades, principalmente nas capitais. Então, é muito raro a gente ter, né, centros em interior, né? Aqui na Bahia mesmo, hoje, a gente conta com 3 cidades que tratam criança com câncer. Então, Salvador, a capital, onde tem basicamente a maioria dos serviços, né? Feira de Santana com esse serviço do Hospital Estadual da Criança, né? Isso eu estou falando pelo SUS, tá certo, pessoal? E em Itabuna. Então, a gente, no estado, na dimensão da Bahia, a gente tem 3 cidades hoje que tratam, né? A maioria das crianças, né, que hoje estão no estado da Bahia, eles acabam indo sendo tratados em Salvador, né? Então, para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu espero que vocês possam aproveitar a aula. Quando o Lu me fez o convite, eu achei melhor que a gente conversasse um pouquinho sobre diagnóstico precoce, a gente desse uma geral sobre os principais tipos de câncer, né, incidência, fatores de risco, sinais e sintomas que a gente pode ter dentro da oncologia pediátrica, né, já que é uma liga que você tem estudantes de primeiro semestre até o último ano, né? Eu acho que não valeria a pena a gente estar falando de coisas muito específicas, né, para justamente aquele aluno de primeiro semestre ele não ficar, né, fora, na verdade, do entendimento, né? Então, mas eu fico aberto para novos convites, né, caso seja necessário, para a gente poder falar um pouco mais a respeito de forma mais específica, tá certo? Eu espero que vocês gostem, né, da apresentação, eu espero que vocês se sintam à vontade para tirar dúvidas, né? Eu estou aqui para isso, né? Eu posso contar depois um pouquinho da minha vivência no meu dia a dia, né? E a gente pode começar. Doutor, então, só para situar o pessoal, nós vamos deixar o Forms aqui no chat, vocês podem mandar suas dúvidas durante a apresentação inteira. No final da aula, eu vou ler essas perguntas para ele, tá bom? E também, no final da aula, a gente vai colocar uma palavra-chave aqui no chat, só para ficar como presença para vocês. Então, a gente vai colocar uma palavra-chave, um link do Forms, vocês vão lá preencher o Forms com aquela palavra e a partir daquilo a gente vai fazer a emissão de certificados, tá bom? Doutor Bruno, então qualquer coisa se precisar, pode me chamar, Tá certo. Tá bom? Obrigado. Eu, o João e a Estela estamos aqui à disposição e as outras pessoas da Liga também. Ótimo, tranquilo. Obrigada, viu?
Então, como eu falei inicialmente, então o tema da aula é diagnóstico precoce, né, dentro de oncologia pediátrica, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dos principais sinais e sintomas, né, de incidência, mais prevalência, né, e alterações que a gente pode ter, ou seja, de exame físico, de exame laboratorial, e que possa sugerir, na verdade, ou seja, alguma doença oncológica, tá certo? Estela, pode passar o primeiro slide, obrigado. Então, só para frisar, na verdade, como eu falei, né, o dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Antigamente a gente chamava de Novembro Dourado, mas por conta do Novembro Azul acabou se passando esse mês de conscientização ao combate ao câncer infanto-juvenil para o Setembro Dourado, né? Mas hoje em dia as pessoas focam muito no Setembro Amarelo, ou seja, que é o mês de conscientização contra suicídio, né? E a oncologia pediátrica, lembrando que é um trabalho de equipe, né? O oncologista pediátrico, ele não está só. A gente precisa de uma equipe multiprofissional, dentre eles, ou seja, composto por psicologia, enfermeiro, terapeuta ocupacional, odontologia, que é muito importante, né, os técnicos de enfermagem, né, e serviço social. Então, é um trabalho que ele é em conjunto e a gente depende também de algumas outras especialidades, né, a gente de ortopedista oncológico, naqueles casos de tumores ósseos, neurocirurgião, justamente para os tumores, né, de sistema nervoso central. Então, a gente precisa realmente hoje está, né, inserido em grandes centros para a gente poder tratar de forma adequada, né, esses pacientes que precisam tanto da gente com perspectiva, né, de vida e contribuição aí para a sociedade a longo prazo. Próxima, Estela. Então, quando a gente vai falar de conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, a gente vê que é um estado de completo bem-estar, seja ele físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, tá certo? Então, esse é um conceito que a gente tem de saúde, só para trazer um pouquinho, que a gente vê que é muito mais amplo, né? Ou seja, eu não sou saudável apenas pelo fato de eu não ter doença, né? Eu preciso estar bem psicologicamente, fisicamente, socialmente, né? Para a gente justamente ser saudável. Próximo, Estela. Então, o que é o câncer? De forma bem didáticazinha, a gente vê que o câncer, ele não é uma doença, mas muitas, né? E são doenças não contagiosas que acontecem quando há uma falha no processo de multiplicação das células, né? E é uma doença clonal. Como é que eu falo de doença clonal? Existe um clone leucêmico. Então, tem uma célula saudável, como a gente está vendo aí, ela se divide, ou seja, pelo processo normal de divisão, né, através de mitose, ou seja, gerando células filhas saudáveis, né? Mas quando eu tenho no processo de ativação de oncogenes, o que é que acontece? Todos nós somos programados para ter câncer, ou seja, no meu material genético, eu já tenho ali inserido oncogenes, tá certo? O proto-oncogenes. Ao mesmo tempo, eu tenho genes supressores de tumor, ou seja, genes que impedem, ou seja, a ativação desses oncogenes ou proto-oncogenes. No momento que eu tenho um processo de divisão celular, né, e eu posso ter perda ou ganho de material genético, ou seja, eu posso ter perda, digamos, no meu gene supressor de tumor, ou digamos, aqui aquela minha célula ganha mais um proto-oncogene, eu vou ter justamente uma divisão celular de forma desenfreada, né, ou seja, não programada, e isso vai gerar, ou seja, um clone, né, neoplásico, ou seja, aquela célulazinha que ela vai dar origem a todos os demais, ou seja, células cancerígenas daquele tumor especificamente, tá certo? E aí, nas leucemias, eu tenho os clones B, clones T, né, os clones derivados da célula mieloide, que a gente pode falar rapidinho, que a gente vai ter mais ou menos aí em torno de 8 subtipos de leucemia mieloide, desde o subtipo M0 até o M7, que é justamente decorrente das células da linhagem mieloide, né? Então, mielócito, promielócito, mieloblasto, monócito, né, megacariócito, então tudo isso, né, a gente vai ter um determinado subtipo de leucemia mieloide a depender do clone, ou seja, neoplasmo que venha a ser desenvolvido, tá certo? Então, só para a gente ver aí no desenhozinho, a gente vê que tem uma célula saudável, processo normal de divisão, ou seja, dando células filhas saudáveis, mas se eu tenho ativação de proto-oncogenes ou oncogenes, eu vou ter células filhas cancerígenas que vão fazer, né, um processo de divisão celular, né, acelerado, né, e essa divisão celular acelerada e de forma desgovernada é que vai dar justamente origem ao tumor canceroso ou tumor cancerígeno, a célula, ao câncer em si, tá certo? Próximo, por favor.
Então, metástase, que é um conceito que a gente precisa ver. A gente fala assim, uma doença metastática, né? Eu cheguei a conversar com vocês que hoje o grande problema que a gente tem na oncologia pediátrica é justamente o que se chama de diagnóstico precoce, ou seja, na maioria das vezes a gente já encontra pacientes com lesão à distância, né? E essa lesão à distância nada mais é do que célula neoplásica, ou seja, fora do sítio primário, né, à distância. E as vias de disseminação, ou seja, dessa célula neoplásica, ela pode ser por via hematogênica, por via linfática, né, ou seja, através dos vasos linfáticos, e eu tenho justamente o tumor primário, né, com a célula tumoral invasiva, que às vezes pode cair na corrente sanguínea, e através do vaso sanguíneo, ele vai surgir em lesões à distância, né? Então, mostrando aí local secundário de tumor, tá certo? Então, a principal via que a gente tem, principalmente, ou seja, é a via hematogênica, né, ou seja, através dos vasos sanguíneos, mas a via linfática também pode ocorrer, tá certo? Próxima, Estela. Então, essa frase é muito bacana, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a respeito de um livro chamado Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, né, desse Siddhartha Mukherjee, né? Ele fala mais ou menos a respeito justamente de uma biografia de quando se surgiu os primeiros relatos, ou seja, de câncer na nossa sociedade, e existem relatos, inclusive, de uma rainha persa, ou seja, que teve pela descrição daquela época de um câncer de mama, e é importante para a gente ver em relação à evolução da oncologia como um todo, que os primeiros quimioterápicos, eles surgiram justamente na década de 50, 60. Então, a partir daí, a gente teve justamente um avanço em relação à medicina, né, envolvendo a parte de oncologia, os quimioterápicos, depois os imunoterápicos, né, e isso mudou o prognóstico, ou seja, do paciente oncológico, né, que até a década de 50 e 60 realmente era uma sentença de morte, tá certo? Então, se buscamos a imortalidade no sentido muito perverso, as células cancerosas também buscam, né? Então, é uma frase desse livro que eu acho que vale a pena, né, quem tiver a oportunidade de estar lendo, tá bom? Próximo. Então, especificamente em relação à oncologia pediátrica, a gente vê que são cânceres que são agressivos, porque na maioria das vezes eles são cânceres que são de etiologia embrionária, tá certo? E por ser de etiologia embrionária e ter uma agressividade acentuada, são cânceres também que respondem melhor a tratamento de quimioterapia e radioterapia, né? E isso vai implicar justamente na taxa de cura dentro da oncologia pediátrica, né? Ela é uma doença rara, tá certo? Ela corresponde em torno de 3 a 5% dos casos de câncer na faixa etária geral, ou seja, em torno de 95 a 97% a gente encontra em pacientes adultos, então é uma doença rara, tá certo? Mas uma doença que, por responder às vezes muito bem, ou seja, a quimioterapia, a radioterapia, por ter justamente a etiologia embrionária, esses pacientes podem ter uma taxa de cura geral, global, em torno de 70%, tá certo? Isso eu falo em relação a todas as entidades neoplásicas, ou seja, dentro da oncologia pediátrica. Claro que, né, existem subtipos de câncer que a gente vai ter taxas hoje, pode chegar até 90%, né, entre eles até a própria leucemia linfóide aguda, a gente está beirando aí os 90% de taxa de cura, quando é um paciente que tem baixo risco de recaída, marcadores de bom prognóstico, então a gente consegue chegar perto dos 90%, tá certo? As medidas de prevenção em relação à oncologia pediátrica, como a gente já havia conversado, né, de forma informal, se chama diagnóstico precoce, ou seja, identificar de forma precoce aquela patologia, né, os sinais e sintomas que estão associados a uma doença neoplásica, e com isso eu posso interferir de forma aguda, né, e inicial naquele tratamento daquela criança, né, vacinação. Então a gente sabe que vacinação para vírus B, né, protege principalmente contra a hepatite B, mas está associada aí à proteção de carcinoma hepatocelular, né, que é uma doença que é desencadeada por vírus, né, o HPV, que está associado aí a câncer de colo de útero. Então, são medidas que a gente pode fazer como prevenção de determinadas entidades, tá certo? E um grupo de suporte muito importante, como a gente já conversou, a respeito justamente de eu ter uma equipe multidisciplinar que possa oferecer, na verdade, uma assistência àquela criança de forma global, tá certo? Próximo, Estela. Em relação às causas de câncer, a gente vai ver que existe N fatores, né, entre eles radiação ionizante, agentes químicos e quimioterápicos. Lembrando, quando a gente fala de quimioterápico, o quimioterápico ele age, na maioria das vezes, a nível de divisão celular, ou seja, interferindo ali no ciclo de divisão celular.
Então, é raro, mas pode acontecer, de um paciente que foi submetido a um câncer em determinado tempo, após 15, 20 anos, ele pode ter uma chance de ter um segundo câncer, uma segunda neoplasia, secundário justamente ao quimioterápico que foi utilizado no primeiro tratamento, tá certo? Imunodepressão. A gente sabe que algumas doenças que causam imunodepressão estão associadas com alguns tipos de câncer. Então, você tem associação aí de HIV, né, ou seja, associado a determinados linfomas, né, você tem HTLV também associado, EBV associado, que é o vírus do Epstein-Barr, desculpa estar falando do Epstein-Barr, né, o EBV, que é a doença do beijo, que está associada com mononucleose, mas o vírus do Epstein-Barr, ele também está associado com alguns casos de doença de Hodgkin, ou seja, linfoma de Hodgkin, tá certo? Hereditariedade, como a gente estava conversando informalmente, com o assunto de Li-Fraumeni, que é quando tem, dentro de uma família, uma história muito rica de neoplasia, né? Então, existe a possibilidade de ser hereditário. Cigarro, né, que é um dos principais fatores aí associados a câncer de boca, de pulmão, de laringe, né? Algumas drogas, álcool, né, associado principalmente a câncer de fígado, DST também associado, né, e aí o HIV, que é uma doença sexualmente transmissível, também associado, o próprio HPV também, e doenças genéticas, né? E lembrando que a deleção de um gene supressor de tumor, entre eles o P53, também aumenta, né, o risco de você ter câncer. Entre as doenças genéticas, a gente vai falar um pouquinho a respeito que a gente tem de pacientes que já têm fragilidade cromossômica, né, por conta de alguma alteração genética, são pacientes que têm uma probabilidade muito maior de eu ter câncer, né? Um exemplo clássico que a gente tem é justamente pacientes com síndrome de Down, que é uma trissomia do 21, né? Esse paciente, ele já tem uma alteração cromossômica, esse paciente, ele tem uma chance 20 vezes maior de ter uma leucemia mieloide aguda, que é o principal tipo de câncer que a gente tem no síndrome de Down, do que um paciente não Down, né? Então, paciente com síndrome genética, você tem aumento da incidência em relação a câncer, né? Quando a gente fala a respeito da população geral, tá bom? Próximo. Pronto, então eu acho que isso é importante para a gente ver direitinho em relação ao câncer pediátrico, ou seja, aí na faixa etária de 1 a 14 anos, né, a gente vê que são doenças raras, cerca de 2% de todos os novos casos de câncer, né, exceto câncer cutâneo não melanoma, né, e isso são dados que a gente trouxe aí, né, dos Estados Unidos em 2012, é a segunda causa de mortalidade de pré-escolares e adolescentes, secundando mortes ditas violentas, ou seja, quando eu tiro as causas externas, ou seja, os acidentes, né, ele é a primeira causa de óbito hoje em dia num paciente pediátrico é câncer, tá certo? Uma prevalência progressivamente maior em pacientes de tratamento, né, e sobreviventes de longo prazo, ou seja, curado, e uma distribuição peculiar. Então, quando a gente vai ver direitinho, a gente vê que em adulto eu tenho homem, ou seja, câncer de próstata, né, ou seja, como principal, e mama em mulheres, né, seguidos aí por pulmões, brônquios, coloretal, né, mas em criança a gente vê que o principal tipo de câncer são as leucemias, né, ou seja, disparado a gente tem leucemia, entre elas a leucemia linfóide aguda, né, seguidos, né, pelos linfomas, né, entre eles os linfomas no Hodgkin e os tumores de sistema nervoso central, tá certo? Então, os tumores cerebrais é a neoplasia sólida mais comum na infância. Então, esse é um dado que a gente precisa estar muito bem focado, porque às vezes chega na emergência aquele paciente que já vem com história, né, de vômito, né, aquele vômito em jato, que é aquele vômito geralmente no início da manhã, né, que não é precedido por náusea e vômito, uma dor de cabeça, né, importante, né, e uma dor de cabeça que após o episódio de vômito melhora, né. Então, esse paciente é um paciente que a gente tem de ficar atento a ele, porque se são sintomas que persistem, né, a maioria a principal causa de cefaleia, né, ou dor de cabeça é enxaqueca, né, real. Mas a gente tem que pensar que esse paciente pediátrico, com esse tipo de sintomas, ele pode ter um tumor cerebral. E às vezes o fato de você demorar para solicitar uma tomografia, né, de crânio, que é o exame, na verdade, inicial de triagem que a gente faz, né, isso pode retardar o diagnóstico desse paciente, tá certo? Próximo.
Então, só lembrando, isso foi um trabalho que foi feito, né, há um tempo atrás, mas em Salvador especificamente, né, então é importante porque é algo que a gente tem dentro, o único trabalho que a gente tem em Salvador, mostrando a incidência, né, de câncer na população de Salvador, e a gente vê justamente que leucemia disparadamente em torno de 23%, depois os linfomas e as neoplasias reticuloendoteliais, ou seja, derivadas do sistema linfático, em torno de 17%, né, os tumores do sistema central, né, as neoplasias intracranianas, espinhais, ou seja, 11%, ou seja, se a gente for avaliar, praticamente 50% desses casos, ou seja, dos casos de tumores na faixa etária pediátrica, corresponde a esses 3 tipos de tumores, né, leucemia, linfomas e sistema centrais. No mais, a gente tem justamente os carcinomas, a gente tem os tumores renais, as neoplasias ósseas, né, os tumores hepáticos, os sarcomas de partes moles, então todos esses, né, distribuídos em pequenas porcentagens, correspondem ao restante, né, das patologias oncológicas pediátricas. Então, se a gente for avaliar, em torno de 50% leucemia, tumor cerebral e linfoma. Tá certo? Então, é o que a gente vê na prática, é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? As leucemias, né, de estourado, tumor central e linfomas. Então, esses 3, né, são os grandes grupos, ou seja, que estão associados aí com a maior incidência na faixa etária pediátrica, tá certo? Próximo. Em relação à sobrevida, né, eu acho que isso é importante para a gente ver direitinho, porque quando a gente vai na sobrevida global, aí a gente vê que varia em torno aí, ou seja, na criança abaixo de 15 anos de idade, ou seja, em torno aí de perto de 80%, né, muito semelhante também entre o paciente de 15 a 19, lembrando que a oncologia pediátrica é a especialidade que a gente trata até 19 anos incompleto, então 18 anos, 11 meses e 29 dias, quem trata é o oncologista pediátrico, não é o oncologista de adulto, tá certo? Quando a gente vai para as leucemias, a gente vê justamente que as leucemias, né, elas estão em voltas aí em torno aí de quase 85, mais ou menos por cento, ou seja, abaixo dos 15 anos, em torno aí de 50 e poucos por cento abaixo de 15 a 19 anos, e as leucemias mieloide aguda, que a gente vai ver direitinho, a gente vê que o prognóstico é o pior do que a leucemia linfóide aguda, em torno aí de 50% mais ou menos, né, de sobrevida, né? Os linfomas não Hodgkins com boas taxas, né, em torno de 95% a 94%, né, a depender do tipo de linfoma não Hodgkin, a gente tem vários tipos de linfoma não Hodgkin, a gente tem linfoblástico B e T, a gente tem de grandes células anaplásicas, tem linfoma de Burkitt, né, então depende muito do subtipo, né, mas no geral são tumores que tendem a responder muito bem à quimioterapia e à radioterapia, né, tumor de sistema central variando em torno de 70% a 76% mais ou menos, né, e osteosarcomas são os tumores ósseos, né, e os sarcomas de Ewing aí, em torno de 68%, 67% mais ou menos de sobrevida, tá certo? Quando a gente fala de sobrevida, ou seja, em torno de 68%, 67%, a gente fala em sobrevida em 5 anos, ou seja, em 5 anos, daquele estudo de populacional, em torno de 67%, 68% daqueles pacientes que tiveram aquele diagnóstico, eles estão vivos, tá certo? Então, a gente vê que disparadamente, ou seja, a leucemia linfóide aguda, né, na faixa etária pediátrica, ela tende a ter uma boa resposta, tá certo? Próximo. Os fatores predisponentes, vou falar de alguns fatores predisponentes à doença neoplásica. Então, a gente tem anomalias do trato gastrointestinal, geniturinário, né, entre ele hipospádia, criptorquidia, né, está associado muito a tumor de Wilms, que é o principal tumor de rim que a gente tem na faixa etária pediátrica, e isso faz parte do que a gente chama de síndrome VAG, que o VAG é W-A-G-R, né, o W de Wilms, né, o A de aniridia, que é a ausência da íris, né, o G, que é justamente a alteração de intelectual, de crescimento, né, ou de crescimento, e o R, o G, alteração de anormalidade geniturinária, e o R, né, que antigamente se falava de retardo, né, ou seja, intelectual, mas a gente vai dizer diminuição de atividade intelectual. Então, esse tipo de síndrome está muito associado a Wilms. Então, eu tenho paciente com criptorquidia, com hipospádia, são pacientes que eles podem ter uma possibilidade maior de ter Wilms, que é um tumor renal. Então, são pacientes que a gente precisa acompanhar de perto, tá certo? A síndrome de hipertrofia, né, ou seja, que faz parte também dessa síndrome VAG, ou seja, são pacientes que têm um lado do corpo maior do que o outro, tipo uma perna maior do que a outra, um bracinho maior do que o outro. Então, essa síndrome de hipertrofia está muito associada também com o tumor de Wilms. Então, são pacientes que a gente precisa ficar atento. Às vezes está fazendo até
investigação, contração de abdômen de forma periódica, né? Ou seja, às vezes a cada 3, 4 meses, justamente para você ver se em algum momento você consegue pegar o tumor de Wilms em estágio inicial, tá certo? Próximo. Xeroderma pigmentoso, ou seja, né, esses pacientes que têm associação com lesão de pele muito específica, então xeroderma pigmentoso, um risco maior de melanoma, né, névoa gigante, risco maior também de melanoma, né, paciente com neurofibromatose, que são síndromes neurocutâneas, você tem aquelas manchas café com leite na pele, e associado a isso você tem fibromas, que pode dar em qualquer tipo de corpo, então neurofibromatose, você tem um risco maior de glioma de baixo grau, ou seja, tumor cerebral, né, que é um tipo de benigno, digamos, de tratamento, cujo tratamento específico seria a ressecção cirúrgica. Em alguns casos você pode lançar mão de quimioterapia ou de radioterapia, né, mas são tumores de baixo grau. Então, existe uma associação maior dessas síndromes, né, genéticas e neurocutâneas associado com um índice maior de incidência de câncer. Pode passar, Estela. Aí um exemplo justamente, névoa gigante, neurofibromatose, as pacientes com síndrome de Down, que a gente conversou aqui a respeito, que você tem uma incidência maior de determinados tipos de câncer, entre eles leucemia mieloide aguda, principalmente o tipo M7, que é a megacariocítica, né? Então, você tem uma incidência maior do que a população genética. Então, todo paciente que tem alguma alteração do ponto de vista de sindrômica, ele existe uma possibilidade maior desse paciente ter um risco mais elevado em relação à população geral de ter câncer. Então, são pacientes que o pediatra precisa estar muito atento e acompanhar de forma muito perto, né, de muito próxima, na verdade, para justamente, ou seja, a gente tentar pegar, né, o início do câncer, ou seja, aquele câncer de forma precoce, tá certo? Próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais sinais e sintomas, que eu acho que é muito importante, porque os principais sinais e sintomas que a gente tem dentro das doenças neoplásicas, né, são sinais e sintomas que são muito comuns na pediatria em outras enfermidades, inclusive enfermidades infecciosas. Então, por isso que eu sempre falo, gente, é necessário que o pediatra ele tenha uma boa formação, ele acompanhe seu paciente de perto, e ele fique atento, na verdade, ou seja, que alguns sinais e sintomas que possam ser atribuídos a processos infecciosos, na verdade, eles podem ser de etiologia neoplásica, tá certo? Próximo, Estela. Então, só para a gente ver direitinho, esse é um encarte que a gente tem, que é justamente o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Sintomas do câncer infanto-juvenil. Então, anemia inexplicável com ou sem dores nos ossos, tá certo? Perda significativa de peso, febre prolongada, mesmo com o uso de medicações contra a febre, manchas roxas pelo corpo, com sangramentos em locais que não sejam traumas, dor de cabeça, né, uma pneumonia que sem cura, mesmo com o uso de medicamento, ou seja, que na verdade é aquela tosse seca persistente, né, reflexo branco das pupilas, que é o olho de gato, ou leucocoria, né, que há um tempo atrás ficou muito enfatizado, né, por conta da filha de Tiago Leifert, né, que teve um retinoblastoma bilateral, que é o principal tipo de câncer que a gente tem ocular na faixa etária pediátrica, e geralmente acomete crianças pequenas até em torno de 5 anos de idade, né, no caso dele, por ser um retinoblastoma bilateral, então a possibilidade de ser hereditário é muito maior, ou seja, o Tiago, junto com a esposa, se eles tiverem um segundo filho, ou seja, esse segundo filho, existe uma possibilidade em torno de 50% de ter retinoblastoma também, tá certo? Pelo fato de ser bilateral. E aí, pelo fato de ser bilateral, você tem uma possibilidade maior de hereditariedade. O mais comum é que a gente tenha retinoblastoma unilateral. Então, esses casos unilaterais, eles são esporádicos. Eles não têm origem do ponto de vista hereditário ou familiar, tá certo? E o nome que a gente chama desse reflexo, que é quando você bate a foto da criança, e aí você vê aquela manchinha branca no olho, é a leucocoria, que é chamado de olho de gato, tá certo? Os aumentos dos olhos, ou seja, o proptose ocular, alguns tumores podem dar, e a gente vê leucemia mieloide com cloroma, neuroblastoma, que é um tumor geralmente que a gente vê muito em suprarrenal, e que às vezes você pode ter lesão à distância do ponto de vista de asa disfenoide, né, e isso pode fazer com que o olhinho fique mais protuso para fora. O próprio retinoblastoma também, às vezes é um tumor intraocular, mas às vezes esse tumor, ele pode ser, a gente pode identificar ele de forma muito avançada, e é justamente com a extrusão aí do globo ocular desse paciente, tá certo? Caroços pelo corpo, que são as ínguas ou os gânglios, na verdade, estão muito associados aos linfomas, né? A dificuldade em engolir alimentos, a mudança de cor e número de tamanho de pintas, verrugas e sinais da pele, mudanças rápidas ou demoradas de hábito intestinal, então aquele paciente que
tem um hábito intestinal muito certinho, de repente ele começa a ter constipação, prisão de ventre, a gente tem que ficar atento, porque algumas neoplasias abdominais, e aí eu não falo de câncer de intestino, né, que é muito mais comum no adulto, mas a gente pode ter na pediatria, tá certo? Eu mesmo tive alguns casos de adenocarcinoma de cólon, né, e que a gente trata com protocolo de adulto, porque não é uma doença comum na pediatria pediátrica, e que o paciente, ele abre um quadro justamente com alteração de ritmo intestinal, massas abdominais, e às vezes pode fazer até um abdômen agudo obstrutivo, tá certo? O próprio linfoma de Burkitt também, né, que a gente sabe que um dos sítios do linfoma de Burkitt é justamente, ou seja, massas abdominais, eles estão associados também, né, ou seja, com alteração de ritmo intestinal, se eu faço, na verdade, um tipo de tumor que comprime, na verdade, a parte de intestino, e eu faço um quadro de obstrução ou semi-oclusão intestinal, tá bom? Aumento de volume abdominal, né, que a gente vê aí principalmente nos neuroblastomas, nos tumores de Wilms, nos sarcomas, né, de partes moles, né, nos rabdomissarcomas de bexiga, então você vai ter massa palpável no exame físico do paciente, né, otite crônica, acompanhada de dermatite seborreica prolongada também pode estar associado a alguma doença oncológica, e a gente já viu que o diagnóstico precoce, ele aumenta as chances de cura na pediatria, né, em torno aí de até 80%. Então, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla sempre. Diagnóstico precoce é a forma mais correta, né, e mais indicada de a gente prevenir câncer infanto-juvenil. Diferente de doenças oncológicas de adulto, né, que eu tenho rastreamento, ou seja, técnicas de screening, então a mamografia, né, a colonoscopia para câncer de intestino, né, na criança eu não tenho, na verdade, nenhum exame que possa ser abordado do ponto de vista para poder fazer rastreio, né, os protocolos em adultos já são muito bem determinados, né, câncer de colo de intestino, ou seja, você fazer colonoscopia, né, a partir dos 45 anos de idade, a mamografia, mas na criança eu não tenho, né, exames que possam me servir como rastreio, para a gente tentar diagnosticar de forma precoce. Então, por isso que a gente bate, diagnóstico precoce, ou seja, aquele paciente que deve ser acompanhado, né, de forma muito correta com o pediatra geral, e um pediatra geral que ele saiba ficar atento a sinais e sintomas que possam sugerir uma doença neoplásica. Próximo. Estela? Pronto. Então, aí são exemplos daquilo que a gente conversou, né? Então, principais sinais e sintomas. Então, eu tenho aí aumento de volume abdominal, as manchas roxas pelo corpo, a leucocoria, o olho de gato, ou seja, a gente vê o reflexo branquinho no olho dessa criança, né? Que é uma patologia que é sugestivo de retinoblastoma, tá certo? Mas nem sempre leucocoria está associado com retinoblastoma. Existem algumas doenças inflamatórias oculares, como doença de Coates, que é diagnóstico diferencial com retinoblastoma. Então, essa criança é uma criança que precisa de acompanhamento com o oftalmologista, né? O oftalmologista que vai dar o diagnóstico, né? Vai fazer o fundo de olho, né? Vai fazer um exame oftalmológico bem importante. Às vezes você pode lançar a mão aí de ressonância de crânio de órbita para você tentar identificar, tá certo? Mas fica atento que criança nessa faixa etária que eu tenho uma leucocoria, ela precisa ser acompanhada pelo oftalmologista, né? Essas ecmoses periorbitárias ou sinais de Guaxinim, né, a gente vê em pacientes também, ou seja, às vezes com doença neoplásica hematológica, né, neuroblastoma, que é uma doença que você tem também do ponto de vista de suprarrenal, e que às vezes você pode ter infiltração de asa de esfenoide, que vai dar justamente esse olhinho mais roxinho, bilateral ou unilateral, tá certo? Então, as doenças que acometem a faixa etária pediátrica e que tem sinais e sintomas que a gente tem que ficar muito atento, tá bom? Próximo. Outro exemplo que a gente vê direitinho, mas justamente aumento de gânglios, né, ou seja, de massas tumorais em regiões inguinais, de pescoço, a gente chama de pescoço de touro, que é aquele pescoço que você vê mais elevado, né, então isso fala muito a favor de doença oncológica. As características, na verdade, de gânglios, né, ou seja, para a gente pensar em linfoma, são que gânglios que eles aumentam de tamanho de forma muito abrupta, geralmente são fixos e aderidos a planos profundos, na maioria das vezes são indolores, mas podem ser dolorosos, tá certo? E nessas topografias, gânglio em região supraclavicular, até que se prove o contrário, sempre é neoplásico, tá certo? E precisa de biópsia. Aqueles gânglios que a gente fala, gânglios pequenos, de características fibroelásticas, que são as mesmas características da ponta do nariz,
móveis, ou seja, ao exame físico, a chance desse tipo de gânglio ser, né, oncológico é muito pequeno, porque são características normais do gânglio. Então, os gânglios são gânglios que aumentam de tamanho, né, gânglios que são fixos ou aderidos a pelos profundos, geralmente indolores, né, e endurecidos. Então, esses gânglios, a possibilidade de ser uma doença oncológica é maior. Nos dois exames de baixo, a gente vê justamente, ou seja, aumento de volume, ou seja, no braço, né, do paciente, né, e a gente vê justamente quando vai fazer o raio-x, ou seja, aumento de tecido ósseo, né, ou seja, a gente vê aí essas espículas ósseas falando a favor de tumor ósseo, né, e entre as possibilidades que a gente tem, principalmente nos ossos longos, osteosarcoma, tá certo? É um tipo de tumor especificamente de criança, né, e em ossos curtos, a gente tem o sarcoma de Ewing, que são as duas patologias mais comuns de tumores ósseos que a gente faz diagnóstico diferencial, tá bom? Próximo. Então, prevenção. Porque quando a gente fala de prevenção na faixa etária pediátrica, né, na oncologia, a gente fala de prevenção primária, que é justamente diminuir ou eliminar a exposição a fatores de risco sabidamente carcinogênicos, né? Na pediatria, são poucas medidas efetivas, né? Como eu falei, a questão de radiação ionizante, de cigarro, de álcool, né? Ou seja, a criança, ela não tem tempo, na verdade, ou seja, de vida suficiente para você ser exposto a esses fatores, ou seja, externos, né, e carcinogênicos, diferente do adulto, né? Um adulto que fuma há 20 anos, que bebe há 20 anos, existe uma chance maior de você ter uma neoplasia secundária, aquele fator de risco que ele foi exposto, né? Mas a criança, a gente não tem esse tempo hábil, né? Então, essas medidas de prevenção primária, elas são, né, pouco efetivas na pediatria, tá certo? As secundárias, que são o quê? A detecção do câncer no seu estágio inicial de desenvolvimento, a gente chama de diagnóstico precoce. Então, isso é prevenção secundária, e as terciárias são as prevenções das complicações e sequelas decorrentes do câncer, tá certo? Então, na pediatria, a gente vai ver principalmente secundária, diagnóstico precoce, e terciária, que é o prevenir as complicações do tratamento, né, que aquele paciente vai ser submetido, e as sequelas, as prováveis sequelas que eles podem ter, tá certo? Próximo. Isso é bem direitinho que a gente já falou. Então, a prevenção primária, né, ou seja, fatores de risco, diminuir fatores de risco, né, a prevenção secundária, fazer um rastreamento de forma adequada, tentar diagnosticar de forma precoce, né, identificar o diagnóstico clínico desse paciente, para que esse paciente tenha um desfecho favorável, que eu possa prevenir aí as complicações e sequelas desse paciente. Então, o ideal é diagnosticar precocemente, né, para que esse paciente ele seja submetido ao tratamento de forma adequada, tratamento específico para o determinado tipo de câncer que ele tem. Em relação à prevenção, ainda falando, a gente fala de tempo para o diagnóstico, tá certo? Então, quando a gente vai preconizar pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é que, entre você ter um diagnóstico e começar tratamento quimioterápico, esse paciente ele tem que ter pelo menos um prazo mínimo, máximo aí de 60 dias, tá certo? Mas a gente sabe que 60 dias, às vezes, é muito tempo, né, para a gente começar o diagnóstico. Nas leucemias, a gente consegue dar diagnóstico de forma muito rápida, porque o exame é feito através de estudo de medula óssea, né, através do mielograma, em que eu vejo a célula blástica, e através de imunofenotipagem, que eu vou marcar, na verdade, aquelas células blásticas, ou seja, com anticorpos específicos, para eu saber qual o clone leucêmico, se é B, se é T, se é mieloide, né? No mais tardar, a gente consegue ter diagnóstico em 48 horas, né, porque são estudos que a gente manda para determinado laboratório específico para fazer esse exame de imunofenotipagem, e uma vez que eu identifico o subtipo de doença, uma LLA-B, uma LLA-T, uma leucemia mieloide, eu submeto esse paciente a tratamento específico, que a gente tem diversos protocolos, né? Diversos protocolos para LLA-B, LLA-T, leucemia mieloide aguda, que são protocolos diferentes. E a gente vai conversar um pouquinho que entre essas leucemias todas, a gente tem das linfóides agudas, a gente tem células B e células T, sendo que as células T geralmente tem um prognóstico muito pior, e aí por conta disso a gente tem que ser mais agressivo no tratamento de leucemia linfóide aguda derivada de células T, né? E a mieloide aguda, a gente tem aí uma sobrevida de torno de 50%, e a gente precisa também ser agressivo com os protocolos em relação à leucemia mieloide aguda, tá certo? Próximo.
Então, os principais tipos de câncer. A gente vai abordar aqui os principais tipos. Então, a gente tem as leucemias, né? A gente sabe que o sangue ele é composto de glóbulos vermelhos, né? Glóbulos brancos, né? E as plaquetas, né? É a principal neoplasia que acomete a criança, em torno de 25% dos casos do câncer na faixa etária pediátrica. Tem um período de latência curto, então por isso que eu digo, leucemia é uma doença aguda, né? Às vezes o paciente ele está bem hoje, daqui a uns 2, 3 dias ele pode abrir um quadro franco de leucemia, tá certo? A gente existe diferença entre leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide aguda do ponto de vista de clone leucêmico, né, do ponto de vista de tratamento e de prognóstico. Então, a leucemia linfóide aguda é o subtipo mais comum, tá certo? A mieloide aguda é o segundo subtipo mais comum e a mieloide crônica é o terceiro tipo de subtipo mais comum na faixa etária pediátrica. A leucemia linfóide crônica, o LLC, a gente não tem na faixa etária pediátrica. É uma doença exclusivamente de adulto, idoso, né? Então a gente não fala de LLC, mas leucemia mieloide crônica, LMC, leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda são os 3 tipos principais aí que a gente tem de leucemia na faixa etária pediátrica. E os sinais e sintomas, que eu acho que é super importante a gente falar, como eu tenho falência medular, porque o que é a leucemia? A leucemia eu tenho aquele clone leucêmico que ele vai simplesmente ocupar a minha medula óssea, que é justamente a fábrica do sangue, e uma vez ocupando essa minha medula óssea, essa fábrica ela vai começar a dar sinais de falência medular, de deficiência. Então eu vou deixar de produzir célula vermelha, célula branca e plaqueta. E a tríade da leucemia é basicamente, ou seja, associada ao comprometimento dessas 3 séries que eu tenho. Então, palidez, né, ou seja, representada aí a anemia, né, que eu vou ter justamente a baixa de glóbulo vermelho, febre, porque eu vou ter glóbulos brancos que podem ser baixos, normais ou aumentados, mas são glóbulos brancos que você não tem um potencial de defesa, né, contra o processo infeccioso adequado, então eu vou ter febre nesses pacientes, e eu tenho plaquetopenia, ou seja, baixa de plaqueta, que favorece o sangramento. Então eu posso ter tanto sangramento, né, manifestado por epistaxe, gengivorragia, manchas cutâneas pelo corpo, né, que são as equimoses, as petequias, né, que são decorrentes dessa plaquetopenia, né? Então, palidez, infecções, hematomas e petequias, dor nos ossos, por que dor óssea? Se a minha medula óssea está abarrotada de célula neoplásica, né, ou seja, essa célula neoplásica, ela acaba, na verdade, forçando a minha medula óssea, você tem compressão de feixe vascular nervoso, e aí você dá dor óssea importante nesses pacientes, né, que são pacientes, às vezes, que, a depender do que você for, muita gente pode estar associada a dor do crescimento, doença reumatológica, então artrite reumatoide juvenil, a diagnóstico diferencial com leucemia, né, então são doenças que a gente precisa estar atento a esse olhar, que às vezes pode ser uma doença imunológica, né, uma artrite reumatoide juvenil, mas pode ser um quadro de leucemia, então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Hepatoesplenomegalia, por quê? Quando a gente vai na vida embrionária, né, ou seja, intrauterina, né, uma das principais funções que a gente tem de baço e de fígado, né, é justamente de produção das células hematopoéticas, tá certo? Que isso vai sendo perdido, ou seja, com o desenvolvimento, né, embrionário, né, e se alocando em torno da medula óssea. Eu vou ter hepatosplenomegalia no paciente com leucemia pelo simples motivo de, primeiro, eu posso ter infiltração leucêmica desses órgãos, é um achado, e outro, como eu tenho falência medular, o nosso organismo, na tentativa de compensar, na verdade, aquela falência medular, ele vai tentar resgatar uma função que previamente, ou seja, esse fígado desse baço tinha, né, ou seja, justamente de produção de células hematopoéticas. Só que a gente é uma tentativa ineficaz, e isso faz com que baço e fígado do paciente, ou seja, com o paciente de leucemia, ele fique aumentado de tamanho, tá certo? Então, isso é muito comum no paciente de leucemia linfóide aguda. Quando a gente vai para o paciente de leucemia mieloide aguda, eu vou ter uma falência medular, eu posso ter hipertrofia gengival, eu posso ter cloroma, que é o que? Eu vou ter aquele infiltrado de célula blástica mieloide, ou seja, em determinadas regiões, fazendo justamente nódulos tumorais. Então, às vezes, você pode ter cloroma, que é justamente aquele olhinho mais inchadinho e tudo mais, que é justamente infiltração por clone mieloide, né? E, geralmente, são pacientes que são oligossintomáticos do ponto de vista de exame físico. Quando você vai examinar adolescente, que você palpa, você não vê gânglio palpável, você não vê uma hepatosplenomegalia, mas aí já tem uma pancitopenia. Então, esse paciente é um paciente que você, como ele é oligossintomático, a possibilidade de ser uma leucemia mieloide aguda é maior. Claro que o diagnóstico é dado através de hemograma e imunofenotipagem, tá certo, gente?
Então, é o que confirma. Mas, clinicamente, são esses achados que a gente tem nos quadros de leucemia. Próximo. Então, esse é um fluxograma que eu acho que é muito importante para o pediatra geral, para o médico trabalhando na emergência e tudo mais. É um paciente que chega na emergência com palidez, febre, sangramento, dor óssea, hepatosplenomegalia, adenomegalia, hemograma, né? Se é um hemograma que está normal, aí eu posso reavaliar esse paciente por 72 horas, caso o paciente não tenha indicação de internamento, tá certo, gente? Claro. Mas se eu tenho leucocitose, leucopenia, anemia, plaquetopenia, aí é um paciente que merece uma avaliação com um oncohematologista pediátrico, justamente para a gente poder fazer mielograma nesse paciente com imunofenotipagem, para a gente poder fechar a diagnóstico de leucemia e começar a tratar de forma mais precoce esses pacientes. Antigamente, há muito tempo atrás, né, o diagnóstico de leucemia era dado apenas pela morfologia, ou seja, eu fazia um aspirado de medula óssea e simplesmente eu corria na lâmina e olhava e via se tinha blasto leucêmico, né? Hoje em dia, né, a gente continua fazendo a morfologia, mas o mais importante ainda é a gente fazer a imunofenotipagem, que é o quê? Eu marcar aquele clone leucêmico, ou seja, com anticorpos específicos, né? Que aí eu tenho CD10, CD19, né? Anticorpos de superfície, porque aí eu consigo identificar qual o subtipo específico da célula neoplásica, do clone leucêmico. Se é uma célula B, se é uma célula T, né, se é uma leucemia mieloide, porque aí eu consigo, ou seja, tratar de forma muito mais adequada esse paciente, tá certo? Então, lembrando que palidez, febre, né, manchas roxas pelo corpo, né, hepatosplenomegalia, linfadenopatia, né, ou seja, que aumento de gânglios, é um paciente que eu preciso estar atento como diagnóstico diferencial para a leucemia. Se eu perguntar, doutor Bruno, todo paciente que se apresenta desse jeito, assim, com esses sintomas, é leucemia? Gente, não é o habitual, mas assim, tipo, hoje a gente está vivendo, eu não sei como é que vocês estão aí em Minas Gerais, mas aqui na Bahia a gente está vivendo uma epidemia de dengue. O Gabriel pode até falar isso aí, o Gabriel pode viver isso porque ele é estudante daqui da UFBA. E dengue nada mais é do que uma doença infecta, uma arbovirose, né, que é causada justamente, transmitida através de inseto, por um vírus, e cujo hemograma eu tenho uma hemoconcentração, ou seja, um hematócrito elevado, mas que o paciente ele pode cursar sim com leucopenia, né, ou seja, leuco baixo, plaquetopenia, febre, né? Ou seja, se a gente for avaliar, é uma alteração de hemograma que a gente pode estar presente no paciente com leucemia. Por isso que eu sempre falo, né, boa parte dos sinais e sintomas gerais de câncer na pediatria, eles podem mimetizar ou estarem presentes em doenças que são comuns na faixa etária pediátrica. E que isso, às vezes, ou seja, dificulta o diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente precisa ficar muito bem atento e por isso que a gente precisa realmente, ou seja, identificar de forma precoce, acompanhar aquele paciente de forma muito correta para eu poder identificar inicialmente esse câncer, encaminhar para um centro especializado para que ele possa receber, né, o tratamento de forma mais adequada. Tá certo? Próximo. Como eu falei, né, em relação ao diagnóstico e tratamento, a gente faz o diagnóstico através de mielograma, imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular. Quando a gente fala de citogenética e biologia molecular, a gente fala a respeito de cariótipo de medula óssea, para eu saber se esse paciente tem alguma translocação que possa sugerir fatores de bom prognóstico ou de mau prognóstico. A biologia molecular também, que a gente vê direitinho para ver se esse paciente tem alguma alteração genética. Existem algumas translocações que estão associadas com mau prognóstico, então eu tenho leucemia linfóide aguda. Se eu tiver uma leucemia linfóide aguda com um cromossomo Filadélfia positivo, que é a translocação BCR-ABL, que é muito comum no paciente com leucemia mieloide crônica, isso já indica que é um paciente de alto risco de recaída, né, um alto risco desse paciente ser lá na frente candidato a transplante de medula óssea. Né, leucemia mieloide crônica, que é um outro tipo de leucemia que a gente tem na faixa etária pediátrica em adulto também. O que caracteriza a leucemia mieloide crônica, geralmente são pacientes que vêm com grandes visceromegalias, ele tem leucocitose com desvio escalonado, então você tem metamelócito, mielócito, bastão, né, blasto leucêmico, plaquetopenia, anemia, né, mas o que marca é justamente eu ter um BCR-ABL positivo, essa translocação. E aí vem a questão do uso da imunoterapia, né, que é um anticorpo monoclonal. A gente tem hoje o imatinib, né, que é um anticorpo monoclonal, né, que é o mesilato de imatinib, que é o Glivec, né, que é um comprimidozinho, e que mudou o prognóstico da leucemia mieloide crônica, né, ou seja, antigamente o paciente com leucemia mieloide crônica, ele podia agudizar, né, entrar na fase que a gente chama de blast,
dramática, e era um paciente que, na maioria das vezes, morria por conta de progressão de doença. E uma vez você identificada essa translocação, que está associado justamente com esse tipo específico de doença, e o desenvolvimento dessa imunoterapia mudou o prognóstico de vista aqui. São pacientes que você consegue reverter o quadro de leucemia mieloide crônica com o uso dessa medicação, mas não se tem ainda um tempo preciso de descontinuidade da medicação, ou seja, são pacientes que provavelmente vão fazer a priori para o resto da vida essa medicação, porque a gente ainda não tem trabalhos que mostrem de forma eficiente, ou seja, o momento certo para poder suspender, tá certo? Tratamento a gente faz com quimioterapia, na quimioterapia, né, é o tratamento de primeira linha na faixa etária de leucemia em pediatria. Radioterapia a gente pode fazer na leucemia naqueles casos que tenham infiltração de sistema nervoso central, tá certo? Um dos locais que eu posso ter doença na leucemia é justamente líquor infiltrado, sistema nervoso infiltrado. Então, nesses casos, eu posso lançar a mão de radioterapia, mas eu posso fazer quimioterapia intratecal, a gente chama de MADIT, né, que são as iniciais das quimioterapias que a gente utiliza, que é metrexate, citarabina e dexametasona, diretamente no espaço, né? E a gente faz medicação intratecal e que previne e trata também, né, ou seja, a infiltração nervoso central pela leucemia. Né, e transplante de medula óssea, que hoje é indicado naqueles pacientes de leucemia linfóide aguda de alto risco, pacientes que têm falha de indução, pacientes de leucemia mieloide aguda e que você tem fatores genéticos desfavoráveis. Então, esses pacientes são candidatos a transplante de medula óssea, tá certo? E paciente de recidiva. Um paciente que ele trata uma leucemia linfóide aguda e o recidivo é um paciente que eu tento fazer com que haja indução de remissão com quimioterapia e, de preferência, o consolide com transplante de medula óssea, tá certo? Próximo. Então, os linfomas, né, que é o segundo tipo aí mais comum que a gente tem na faixa etária pediátrica, então o câncer do sistema linfático, né, está entre as 3 neoplasias mais frequentes, é uma doença sistêmica, tá certo? Ela não é localizada, e por ser o fato de ser uma doença sistêmica, eu preciso tratar com quimioterapia de forma sistêmica, independente desse paciente ter uma doença localizada, tá certo? E tem diferença entre linfoma não Hodgkin e doença de Hodgkin em relação ao tempo de evolução, idade. Geralmente a doença de Hodgkin, você vê pacientes que podem, ela é bissazonal, né? Ele pode ter aí, como ter crianças um pouquinho mais jovens, né? E adultos jovens, né? E ele é insidioso, ou seja, é uma doença que ela demora mais tempo para eu ter um comprometimento mais grave, do ponto de vista. Já o linfoma não Hodgkin, que foi o que Lu teve, né? Ele tem um tempo de evolução mais rápida, né? E a idade também você pode ter em crianças com a faixa etária um pouco mais jovem, tá certo? Geralmente, linfoma, a gente vai ver a crianças a partir de 6 anos de idade, mas pode acontecer de você ter linfoma em doenças um pouco mais precoces, mas a faixa etária geralmente habitual é a partir dos 6 anos de idade. Né? Se trata de um aumento indolor dos gânglios, né, que pode ter aí em região de abdômen, de mandíbula, principalmente o linfoma de Burkitt, né, e a gente precisa afastar causas infecciosas, pode estar associada a febre, cansaço, perda de peso, sudorese noturno, né, prurido, que são os chamados sintomas B do linfoma, né, que é febre, perda de peso, né, e prurido, e sudorese, né, e prurido, né, e sudorese noturna são sintomas B, e o fato de eu ter sintomas B, isso implica em relação a prognóstico, ou seja, aumenta a gravidade desses pacientes, o estadiamento, geralmente o estadiamento, né, que a gente vai classificar o linfoma em relação à localização, se ele tem um sítio de cadeia ganglionar específica, né, se ele tem 2 sítios específicos, 2 cadeias ganglionares, se eu tenho sítios infiltrados abaixo ou acima do diafragma e lesão à distância, principalmente medula óssea infiltrada. Então, isso vai classificar o linfoma estádio 1, 2, 3 e 4, e A, se eu não tenho sintomas B, e B, se eu tenho sintomas B, tá certo? Então, isso está associado aí com prognóstico, né, e com, inclusive, com intensidade de tratamento, tá bom? Próximo. Então, só mostrando aí, ou seja, né, a gente tem um sistema linfático, então eu posso ter linfoma em qualquer região do organismo, desde gânglios em região cervical,
torácico, né, abdominal, região inguinal. Então, onde eu tenho um sistema linfático, eu posso ter. O mais comum que a gente vê, geralmente, né, a gente tem os linfomas de mediastina, ou seja, que fazem sino de veia cava superior, né, que você tem compressão aí de traqueia, com tosse persistente, né, eu posso ter edema facial, pletora facial, que é aquela face mais avermelhada, porque eu diminuo o retorno venoso, ou seja, oriundo justamente da cabeça, né, então são os principais sintomas que a gente pode ter no linfoma, né? Ou seja, de mediastino fazendo sino de veia cava superior, tá certo? Próximo. Então, um fluxograma típico de linfoma a gente faz. Eu tenho uma adenomegalia, febre, perda de peso. O que é que você faz com esse paciente que chega para você no primeiro contato? Eu vejo hemograma, porque às vezes o linfoma ele pode ter sinais de infiltração medular. Então, às vezes, um paciente que já vem com anemia, com plaquetopenia e com leucocitose, que a gente chama de um linfoma leucemizado, né? Ou seja, quando ele tem infiltração aí de medula óssea. Sorologias virais, porque a gente sabe que a adenomegalia, gânglios aumentados na faixa etária pediátrica, a principal causa ainda é processo infeccioso, então a gente acaba estudando aí EBV, HIV, citomegalovírus, PPD, né, para afastar a tuberculose ganglionar, tá certo? Raio-x de tórax e ultrassom de abdômen para eu saber se tem alargamento de mediastino, se eu tenho gânglio aumentado em região de ultrassom de abdômen. Se tiver tudo normal, acompanhar. Se eu tiver alterado, né, com leucocitose, leucopenia, anemia, plaquetopenia, massa mediastinal, massa abdominal, né, uma linfodomegalia local atípica, né, que é aquela que a gente fala com tumor grande, indolor, né, duro a palpação, né, fixo. Então, o mediastinal, alargamento mediastino, é um paciente que precisa ser referenciado para um centro de oncologia para que eu possa dar diagnóstico, né, seja por eczeres ganglionar periférica, se eu tiver algum gânglio suspeito, seja por mediastinoscopia, né, medula óssea, às vezes eu posso dar diagnóstico se o paciente tem leucopenia, anemia ou leucocitose, eu posso já dar diagnóstico tendo uma medula óssea infiltrada, para que esse paciente possa receber de forma mais correta e rápida, né, tratamento específico para linfoma, tá certo? Próximo. Então, diagnóstico e tratamento a gente faz através de biópsia, na verdade é eczeres ganglionar, e são pacientes que respondem muito bem a quimioterapia, radioterapia, e em alguns casos eu posso fazer transplante de medula óssea. Tanto o transplante de medula óssea que a gente chama de halogênico, né, que é aquele transplante entre doadores, né, em comum, pai para paciente, né, irmão para paciente, ou de doadores que não sejam familiares, mas que tenham HLA compatível, né, ou transplante autólogo, que é o quê? Que é transplante do próprio indivíduo, né? No transplante autólogo, eu estimulo um fator de crescimento de granulócito, né, células pluripotentes do próprio indivíduo, coleto e deixo guardado, e aí eu venho com quimioterapia pesada nesse paciente, justamente para fazer com que essa minha quimioterapia pesada, ela acabe, na verdade, atingindo o que tiver de célula ainda neoplásica nesse paciente, e aí eu resgato, na verdade, ou seja, essa minha medula óssea, que já está sofrendo efeito dessa quimioterapia pesada com as células do próprio indivíduo. Na verdade, quando eu faço o transplante autólogo, né, essa infusão das células do próprio indivíduo é para justamente eu tentar minimizar a neutropenia prolongada, a aplasia medular que esse paciente possa ter por conta da quimioterapia foi feita de condicionamento pré-transplante, tá certo? Próximo. Voltando a falar, então, a gente tem aí os tumores do nervoso central, né, que isso corresponde a 20% dos tumores aí da infância, é o tumor sólido mais frequente, né, geralmente crianças mais jovens, aí em torno de 10 anos de idade, né, apresentam com sinais neurológicos, então, cefaleia, vômito, crise convulsiva, alterações na fala, na marcha, né, coordenação, paralisia, cegueira, estrabismo, né, alterações endocrinológicas, né, vale ressaltar que em associação aí em relação ao prognóstico, a gente tem que ter aí uma importância com a localização do tumor e o tamanho do tumor. Às vezes eu posso ter um tumor que seja um glioma de baixo grau, né, ou seja, que é um tumor de crescimento mais indolente, mas que eu esteja numa localização que não me permite ressecção cirúrgica completa. E às vezes eu posso ter um glioma de alto grau, ou um meduloblastoma, que é um outro tipo que a gente tem muito comum na pediatria, mas numa localização que me permita uma ressecção completa. Então, isso é muito definidor em relação a prognóstico. Então, tumor cerebral, o que vai determinar em relação a prognóstico é ressecabilidade do tumor. Se eu consigo ressecar todo, né, o prognóstico é muito melhor. Lembrando que alguns tipos de tumores
de tumores cerebrais com germinomas, né, que são tumores de células germinativas, que são tumores que podem acometer a linha média do indivíduo, então ele pode ter a nível de cérebro, mediastino e abdômen. Eles não precisam de tratamento cirúrgico, porque são tumores que respondem muito bem à quimioterapia e à radioterapia, tá certo? Mas os demais, o que vai me dizer em relação ao prognóstico é uma boa possibilidade de eu ter uma chance maior de ressecabilidade total, tá certo? E o cuidado que a gente tem, ou seja, nesses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, com as sequelas neurológicas que elas venham ter, tá certo? Próximo. Então, a gente tem aí como fatores de risco, né, neurofibromatose, que são uma síndrome neurocutânea, porque eu vou ter alteração cutânea, como essas manchas café com leite, né, é uma doença hereditária, né, você vai ver, geralmente, a criança, quando ela tem neurofibromatose, o pai ou a mãe também tem neurofibromatose, e ela aumenta a incidência de neurofibromas, ou seja, que pode ocorrer em todo o corpo, e a nível de tumor sínovial central, de glioma de baixo grau, que são tumores de crescimento indolente, que você pode acometer o sínovial central, tá certo? Então, lembrando que neurofibromatose, você tem uma incidência maior de glioma de baixo grau, que é uma doença, né, de crescimento indolente, que se eu tiver a possibilidade de ressecabilidade, eu resseco. Se eu não tiver a possibilidade de ressecabilidade, eu posso lançar a mão de protocolos de quimioterapia para glioma de baixo grau ou radioterapia nesses casos também, tá certo? Próximo. O fluxograma, que eu acho que é importante, então, se eu tenho cefaleia matinal, vômitos, irritabilidade, né, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, alteração de marcha desse paciente, é um paciente que eu preciso fazer tomografia, né, até porque a tomografia ela é muito mais comum de a gente ter nos serviços de saúde hoje em dia do que a ressonância. Né? O exame padrão ouro é a ressonância magnética, tá certo? Inclusive, todo paciente que tem tumor de crânio, né, tumor sínovial central, né, a tomografia, eu preciso fazer ressonância de crânio, a depender do tipo histológico, eu preciso fazer ressonância de coluna de neuroeixo, né, ou seja, coluna cervical, torácica e lombosacra, para poder saber se tem implante em neuroeixo, né, e essa ressonância vai servir para o neurocirurgião programar a cirurgia e ver melhor a possibilidade de ressecabilidade. Se eu tiver tomografia ou ressonância normal, eu acompanho esse paciente. Se eu tiver massa, sistema nervoso central, sinais de hipertensão intracraniana, né, e principalmente sinais de hipertensão intracraniana, é uma urgência, né, ou seja, neurocirúrgica, então são pacientes que precisam ir, né, diretamente, a priori, para descompressão, tá certo? Ou seja, tirar da urgência da hipertensão intracraniana e depois, se for o caso, ou seja, programar o melhor momento para poder fazer a ressecabilidade, tá certo? Da lesão. E aí, para tirar da urgência, a gente faz, né, a da derivação ventrículo peritoneal DVP ou DVE também, a depender do caso, você pode fazer uma derivação ventrículo externa. Então, isso quem decide geralmente é o neurocirurgião, tá certo? Para a gente tirar da urgência, para poder dar tempo de estadiar esse paciente e programar o tratamento cirúrgico. E aí, uma vez o confirmado, ou seja, o tratamento, a patologia desse tumor cerebral, eu vou determinar se é um paciente que vai ser indicado apenas químio e rádio, ou apenas rádio, ou apenas se tirou todo e foi um glioma de baixo grau, apenas cirurgicamente, ou seja, é um paciente que é considerado curado, tá certo? Próximo. Voltando a falar aí em relação a tratamento, então a gente tem biópsia ou cirurgia, né, naqueles casos que eu não consigo fazer a ressecção completa do tumor, então eu posso fazer biópsia para justamente dar diagnóstico de anatomia patológica, né, e eu poder, na verdade, ver o subtipo histológico e poder definir qual vai ser a melhor abordagem terapêutica desse paciente. Se vai ser químio, radioterapia, né, são pacientes que precisam de equipe multidisciplinar, ou seja, fisioterapia, terapia ocupacional, para justamente, ou seja, tentar ver naqueles casos que tem a sequela neurológica, eu tentar, de certa forma, né, ter algum grau de reversibilidade, né, fonoaudiologia, porque às vezes, depender desse paciente, pode ter déficit de glutição, principalmente quando a gente fala de tumor de tronco encefálico, que é aquele tumor que envolve a região de ponte, mesencéfalo e bulbo, né, esses tumores são prognósticos muito ruins, né, geralmente o tumor de tronco, ele é inoperável, né, e são tumores que geralmente, de possibilidade de tratamento, hoje em dia, né, radioterapia, mas radioterapia com intuito apenas de aumento de sobrevida, tá certo? A gente não consegue curar esses pacientes de tumor de tronco encefálico. Então, que é uma das coisas que, quando a gente pega um paciente de tronco encefálico, ou seja, na enfermaria, que chega para a gente de primeiro diagnóstico, às vezes é uma família que vem com alta expectativa, ou seja, que um oncologista vai dar alguma medida que possa, digamos, ser curativo para o paciente.
E eu sempre falo que quando a gente pega um paciente de tumor de tronco, para a gente é muito difícil, porque você acaba, na verdade, ou seja, meio que podando qualquer tipo de esperança que aquela família vá ter, né? Porque ele vem com um oncologista na tentativa, não, o oncologista não é inoperável, mas o oncologista vai fazer algum tratamento que vai realmente desaparecer esse tumor, que vai curar. E a gente sabe que tumor de tronco, tumor cerebral, eu preciso ter ressecção cirúrgica, eu preciso tirar, né, o tumor. Né? O que a gente faz de químio, de rádio aí após, né, que a gente chama de tratamento adjuvante, é na tentativa justamente de consolidar. Só que o tumor de tronco, por ser inoperável, eu não consigo operar porque justamente fica numa região nobre, né, do sistema nervoso central, principalmente quando localizado em região de bulbo, onde você tem o centro, né, respiratório, né, então são pacientes que, se você for tirar esse tumor, é um paciente que vão fazer parada respiratória, né, é um paciente que pode ir a óbito justamente por parada. E essa é a evolução do tumor de tronco, né, o tumor de tronco, quando a gente encaminha para rádio, na tentativa de melhorar, né, redução de tamanho tumoral, de melhorar edema pré-inflamatório, né, o paciente tem uma melhora inicial, mas depois ele volta a progredir, e aí você vai ter sinais justamente né, de compressão de região de tronco. Então, o paciente que vai ter disfagia, vai ter dificuldade para engolir, porque tem envolvimento de par craniano, e aí você precisa, às vezes, fazer gastrostomia nesse paciente. São pacientes que podem ter dificuldade de respirar, e aí você tem que fazer traqueostomia nesse paciente, né, e são pacientes que são sofridos do ponto de vista, né, de evolução de doença, e que infelizmente a gente ainda hoje, a gente não conseguiu mudar isso, né, nos meus 17, 18 anos, né, trabalhando na parte de oncologia, contando com a residência, né, a gente não teve muita mudança em relação ao prognóstico do tumor de tronco encefálico, né, já era um prognóstico muito ruim na época de residência e hoje ainda continua sendo, a gente não teve muitas mudanças, né, apesar de a gente ter evoluções significativas, né, no campo da oncologia pediátrica em geral, né, mas existem ainda algumas determinadas patologias que a gente não teve uma mudança do ponto de vista de prognóstico. Próximo. Os tumores ósseos, né, que são mais comuns aí em adolescentes, então a gente tem a osteosarcoma e sarcoma de Ewing como as principais etiologias, né, a importância do diagnóstico precoce, justamente para quê? Para eu tentar preservar esse membro, né, então, no geral, ou seja, hoje, o que a gente faz quando a gente tenta diagnosticar precocemente esse tumor ósseo, é diagnosticar, né, através de biópsia, estadiar o paciente para saber se é um paciente que tem doença localizada ou doença metastática, começar a quimioterapia neoadjuvante, ou seja, na tentativa aí de fazer com que haja redução de volume tumoral e fazer com que no momento que esse paciente for para a cirurgia com ortopedista oncológico, exista a possibilidade de eu preservar membro e evitar amputação. Né? Às vezes eu consigo tirar o tumor e colocar uma endoprótese, né? A gente sabe que mesmo quando possível isso, né, e o osteosarcoma principalmente está muito associado com micrometástase, né, então existe a possibilidade, né, de às vezes você ter recidiva local no local da endoprótese, recidiva à distância, então, mas hoje em dia a gente ainda tenta preservar o membro. Na maioria das vezes a gente não consegue, né, pelo fato de pacientes terem dificuldade para chegar a um serviço especializado, na maioria das vezes já chegam com grandes massas tumorais ósseas, com envolvimento de feixe vascular nervoso, e que não permite, né, a gente fazer uma preservação do membro, e são pacientes que são candidatos à amputação, tá certo? No raio-x de simples, você consegue ver lesão óssea, que a depender do tipo histológico, eu vou ter lesão em raios de sol, que é muito característico, na verdade, do osteosarcoma, lesões em casca de cebola, que são achados radiológicos que a gente vai ver no sarcoma de Ewing, mas o exame padrão ouro, né, é a ressonância magnética do membro, tá certo? E aí o ideal é que esse paciente seja encaminhado para o ortopedista para dar biópsia, né, após biópsia e laudo de anatomia patológica, o oncopediatra entra na tentativa de você fazer quimioterapia, para justamente fazer redução de carga tumoral e facilitar o controle cirúrgico lá na frente do ortopedista, na tentativa de preservar membro, tá certo? Próximo. Então, aí a gente vê direitinho. Esse é um paciente, como a gente está vendo embaixo, que ele tem um pontinho, é justamente o local da biópsia, ou seja, em região de joelho,
né? A gente sabe que o principal sítio aí de localização, justamente, de osteosarcoma, dos tumores ósseos, de ossos longos, é joelho, é justamente porção distal de fêmur e porção proximal de tíbia, tá certo? Então, é a principal região que a gente tem de osteosarcoma. E no raio-x, a gente vai ver justamente, ou seja, no osteosarcoma, essa imagem que a gente fala de espículas de raios de sol, que é justamente você ver vários, né, pontinhos como se fosse aqueles raios de sol que a gente faz quando é menino pequeno, né, que a gente vai desenhar um sol, que a gente faz, né, os tracinhos. Então, essa é uma imagem que a gente vê, né, típica de osteosarcoma, né, que é o principal tumor ósseo, né, ou seja, em pacientes da faixa etária pediátrica. Geralmente acomete crianças em torno de 10, 11 anos, crianças no estirão puberal, né, ou seja, aquela criança que começa no ápice do crescimento, você tem realmente uma possibilidade maior de ter osteosarcoma, tá certo? E o que a gente tenta fazer com quimioterapia é justamente a gente tentar preservar, ou seja, esse membro, né? Então, os sarcomas de Ewing geralmente são tumores que acometem ossos curtos, né? Diferente dos osteosarcomas, são ossos longos, então a gente pode ter osteosarcoma de húmero, né? De fêmur, de tíbia. Os sarcomas de Ewing geralmente são os ossos curtos, então você pode ter região de escápula, né? De ilíaco, né? Ou seja, que é justamente a região pélvica, né? Em torno de 24%, 25%, né? Você tem aí a região de arco costal, e aí o sarcoma de Ewing, né, de arco costal, existe um tumorzinho específico, que a gente chama de tumor de Askin, né, o Ewing é da mesma família do Pinete, que a gente chama de tumor neuroectodérmico primitivo, tá certo? São entidades semelhantes, mas que você tem em locais diferentes, você pode ter nomes diferentes. Então, o Ewing ou Pinete de arco costal, tumor de Askin, né, um Pinete de região infratentorial, é o meduloblastoma, que é um tipo de tumor cerebral, mas que é um Pinete também, um tumor neuroectodérmico primitivo, né, e a principal localização é justamente pelve, né, e ossos curtos do Ewing. É diagnóstico diferencial com osteosarcoma, tá certo? Próximo. Então, para eu ter o tratamento, eu preciso biopsiar essa lesão, né? E aí, uma vez identificado ou um osteosarcoma ou um sarcoma de Ewing, eu vou simplesmente começar a quimioterapia na tentativa justamente de fazer com que haja redução de carga tumoral e que eu possa favorecer, né, para o ortopedista aí poder fazer uma ressecabilidade de forma adequada, com preservação de membro quando possível, quando não possível, vai para amputação. O tumor de Ewing, diferente do osteosarcoma, ele é radiosensível, então radioterapia não é indicada em osteosarcoma. O osteosarcoma ele é um tumor que é radioresistente, então o tratamento de osteosarcoma é quimioterapia e cirurgia. A gente não indica radioterapia para osteosarcoma. Já o sarcoma de Ewing é um tumor radiosensível, então às vezes eu posso fazer controle local, ao invés de cirurgia, se for um paciente que tem excelente taxa de resposta, eu posso irradiar. Mas o ideal é que eu sempre faça controle local, seja cirúrgico ou com radioterapia, ou os dois, tá certo? A cirurgia, eu posso fazer colocação de endoprótese e preservação do membro e amputação. Na época que eu era residente, lá em Ribeirão Preto, o doutor Edgar, que era ortopedista oncológico do hospital, ele tinha um projeto, né, que foi o projeto de tese de doutorado dele e tudo mais, que ele fazia alguns pacientes lá da oncologia, né, que quando a gente fala que o osteosarcoma ele é radioresistente, né, ele é radioresistente em doses, ou seja, que o ser humano, ele, teoricamente, ele poderia suportar, tá certo? Mas todo tumor é radiosensível, mas depende da dose de radiação que você vai fazer. Mas, para a gente radiar um osteosarcoma, a gente precisaria de uma dose muito alta e que estaria associada aí com, né, complicações graves do ponto de vista de radiação. E aí o doutor Edgar, ele simplesmente, na tentativa de preservar o membro do paciente, eu tive uma pacientezinha mesmo, Carol, que é uma paciente de Minas Gerais, de Passos, o que é que ele fazia? Ele iria para o centro cirúrgico, depois da paciente ser submetida a tratamento quimioterápico, né? Lá você tinha aparelhos de radioterapia, né, no próprio hospital, e era algo que era muito bem sincronizado. E aí, no centro cirúrgico, ele simplesmente desarticulava o osso do paciente, né, tirava tudo que era tumor, mandava para a radioterapia, irradiava aquele osso fora, né, do corpo da criança, né, com uma dose
imensa, ou seja, de radiação, e depois ele implantava esse osso, ou seja, após a terapia no paciente, né, para evitar a amputação, evitar o uso de endoprótese e manter o osso do próprio paciente, né. Eu vi alguns casos, né, na época de residência, e alguns casos que tiveram êxitos, né, mas isso não é o habitual, não é o que a gente vê, ou seja, na rotina de ortopedia oncológica, tá certo? E, importante, reabilitação, né? Ou seja, esses pacientes que foram amputados, esses pacientes que têm endoprótese, eles precisam ter uma reabilitação muito importante, né? Do ponto de vista de você tentar fazer com que esse paciente seja inserido novamente, ou seja, né, no meio social. Próximo. Os tumores abdominais, então a gente tem aí tumor de Wilms, neuroblastoma, linfoma não-Hodgkin, entre eles os tumores de Burkitt, rabdomiossarcoma, hepatoblastoma e hepatocarcinoma e os teratomas. Então, são tumores abdominais que a gente tem e são tumores que fazem diagnóstico diferencial. Então, assim, tumor de Wilms e neuroblastoma é diagnóstico diferencial, tumor de Wilms é o principal tipo de câncer renal que a gente tem, o neuroblastoma está muito associado a tumor de suprarrenal, tá certo? Geralmente são pacientes que têm com grandes massas, que ultrapassam linha média, pacientes que são irritados, né, pacientes com perda ponderal e com estado geral muito comprometido, diferente do tumor de Wilms, né? O tumor de Wilms, que é o principal tumor renal que a gente tem, são pacientes geralmente são oligossintomáticos, né, por o rim ser um órgão retroperitoneal, esses pacientes, quando eles vão ter massa palpável, os tumores já são muito volumosos, né, porque são tumores que saem da parte posterior do abdômen e acabam se anteriorizando, então são tumores muito volumosos, né. O linfoma não-Hodgkin, principalmente Burkitt, né, abdominal, hepatoblastoma e hepatocarcinoma, que são os tumores hepáticos, né, hepatoblastoma é o principal tipo mais comum que a gente tem aí na faixa etária pediátrica, né, e os teratomas, né, que são os tumores de células germinativas aí na mulher, na menina ovário, no menino testículo, né, principalmente aquele testículo criptorquídico, né, aquele testículo que ele não desce, né, para a saca escrotal, tá certo? Próximo. Os tumores abdominais, a gente tem uma incidência em torno de 1 a 5 anos, né? Os sintomas são dor abdominal, aumento de volume abdominal, constipação, perda de peso, vômito, palidez, hematúria, principalmente dos tumores de Wilms, né? Porque os tumores de Wilms você pode ter hematúria justamente por conta ali de comprometimento de parênquima renal, né? Puberdade precoce nos tumores de células germinativas, ou seja, os tumores de ovário, né? E dor em membros inferiores quando tem compressão, tá certo? Geralmente você pode ter uma diferença entre crescimento lento e rápido, né? Geralmente os tumores mais agressivos, como a gente tem aí neuroblastoma, né? Ele cresce muito rápido, o linfoma de Burkitt cresce muito rápido, o Wilms geralmente é um crescimento mais insidioso, então vai diferir muito em relação ao tipo histológico que a gente vai ter aí. Próximo. Pronto, só localização para a gente ver, então a gente tem aí, né, fígado, vias biliares, os hepatocarcinomas, hepatoblastomas, bexiga, principalmente os rabdomiossarcomas botrioides, ou seja, de bexiga, né, linfoma em geral, onde eu tenho um gânglio, né, isso, os sarcomas, que são tecidos de partes moles, ou seja, originários de tecido músculo-esquelético, então, onde tiver tecido muscular, eu posso ter, né, sarcoma e rabdomiossarcoma, né, os TCGs, que é justamente tumor de célula germinativa, né, eu vou ter aí, justamente, tumor de ovário, tumor de testículo, quando o testículo é criptorquídico, e neuroblastoma, que é um tumor que eu posso ter em localização aí de suprarrenal e de gânglio parasimpático, inclusive com compressão medular, tá certo? Próximo. E aí o fluxograma é justamente, eu tenho um paciente com dor abdominal, massa abdominal, né, febre de origem determinada e alteração do hábito intestinal, eu faço ultrassom de abdômen. Normal, eu acompanho, né? Mas se eu tiver massa abdominal retroperitoneal, né, o ideal é que você encaminhe esse paciente para um oncologista justamente na tentativa de eu conseguir dar diagnóstico precoce e começar a tratar. E aí o tratamento vai depender do tipo histológico desse paciente, né? E aí eu lanço mão de quimioterapia, posso lançar mão de radioterapia nos tumores de células germinativas e cirurgia, tá certo? Próximo. Justamente, cirurgia, químio, rádio, né? E a cirurgia, caso haja uma reabordagem. Para tumor de Wilms, que é o principal tipo de tumor renal que a gente tem, se eu tenho um exame de imagem que é compatível, uma idade que é compatível, geralmente crianças acima de 1 ano de idade e abaixo de 15 anos, né? E eu não preciso de anatomia patológica, eu não preciso de biópsia para começar a tratar Wilms. Eu posso começar a fazer quimioterapia neoadjuvante,
A depender se o paciente é metastático ou não, eu faço de 4 a 6 semanas de quimioterapia, e aí eu comprovo, ou seja, meu tumor de Wilms, após essas quimioterapias neoadjuvantes, com a nefrectomia, ou seja, o paciente que vai para a cirurgia, eu retiro o rim todo, se houver compromisso de todo o rim, às vezes pode avaliar a possibilidade de fazer nefrectomia parcial, e aí eu faço o meu estateamento patológico e avalio a resposta da quimioterapia, e aí eu vou identificar se é um paciente que vai precisar de mais químio, de menos químio e tudo mais. Então, o tumor de Wilms é um dos poucos tumores que eu não preciso de anatomia patológica, caso o exame de imagem seja compatível e a idade compatível para eu começar a tratar, tá certo? Os demais, eu preciso de anatomia patológica para começar a tratar. Próximo. Retino, que foi aquilo que a gente falou, né? O tumor ocular maligno mais comum, 80% do diagnóstico é antes dos 3, 4 anos de idade, né? Os sintomas principais aí é leucocoria, estrabismo, irritação ocular, proptose, que é aquele olhinho mais para fora, cefaleia, vômitos, principalmente quando eu tenho já a infiltração de sistema nervoso central. Lembrando que, ou seja, eu tenho o nervo óptico ali, que é justamente uma comunicação direta com o sistema nervoso central. Então, é muito comum, às vezes, eu ter um retino, que a gente chama de retino extraocular, ou seja, aquele retino que ele já infiltrou através do nervo óptico e já tem líquido comprometido, né, citologia oncótica positiva, eu posso ter nódulo intracerebral positivo, tudo decorrente de retino. E isso faz com que esse prognóstico seja um prognóstico muito pior. Né? Quando eu fiz residência em Ribeirão Preto, a gente não via tantos casos de retino. É engraçado porque a gente não tinha tanto diagnóstico de retinoblastoma. Já que na Bahia a gente vê muito caso de retinoblastoma. Né? Então, o diagnóstico diferencial, a gente tem doença de Coates, que é doença inflamatória, toxocaríase, que é doença infecciosa, retinopatia da prematuridade, né? E o que eu faço com retinoblastoma, a tentativa é preservar a visão do paciente, por isso o diagnóstico precoce. O que acontece, em maioria das vezes, são pacientes que já chegam com tumores muito volumosos, né, e que às vezes eu já parto de cara para a enucleação, né, ou seja, eu já retiro todo o globo ocular do paciente. Né, quando é uma doença localizada, né, intraocular ainda, a gente consegue fazer, às vezes, laser terapia, que quem faz é o oftalmologista, na tentativa justamente de preservar a visão dessa criança. Próximo. Então, esse é um tumor intraocular, a gente tem ali o reflexo do olho de gato e leucocoria, e esse é um tumor extraocular. E por incrível que pareça, pessoal, vocês acham, doutor Bruno, mas chega desse jeito? Eu digo, chega. Eu já vi alguns pacientes que chegam desse jeito. E aí, esse paciente é um paciente que não tem porquê eu não ir para a cirurgia direto, porque é um paciente que ele já tem destruição de todo o globo ocular, então a visão desse olho dele já foi totalmente perdida. Então não tem por que eu fazer quimioterapia na tentativa de salvar a visão desse paciente, porque esse paciente ele já tem destruição de globo ocular. Então não tem por que. É um paciente que vai direto para a enucleação, para eu tirar essa massa, dar diagnóstico de retinoblastoma e estadiar esse paciente e a partir daí a gente começar a tratar com quimioterapia sistêmica, se tiver lesão contralateral, na tentativa de preservar essa lesão contralateral, eu posso fazer laser terapia, né? Se tiver infiltração de sistema nervoso central, ou seja, com a citologia oncótica negativa, a minha ressonância de órbita e crânio mostrando que tem lesão, né, em parênquima cerebral, aí o prognóstico é muito pior, a chance de a gente curar essa criança é muito pequena, para não dizer nula, tá certo? Mas não se assuste, porque é comum a gente pegar nesse estágio de lesão de retinoblastoma. Então, leucocoria, estrabismo, protusão ocular, oftalmologista. E aí o oftalmologista muito provavelmente vai fazer tomografia ou ressonância de crânio de órbita, se for normal, vai acompanhar esse paciente. Se tiver uma massa intraocular, sinais de hipertensão intracraniana, ele vai identificar se é possível fazer biópsia para poder dar diagnóstico, né? Se tiver como preservar a lesão, encaminha para o oncologista para a gente começar a quimioterapia sistêmica nesse paciente, né? Para poder combater concomitante com laser terapia, para a gente poder tentar preservar o máximo possível essa visão dessa criança, tá certo? Próximo. Então, tratamento, como eu falei, crioterapia, laser, quimioterapia, radioterapia pode ser utilizado também, enucleação e enunteração. Então, enucleação é naqueles casos que você já tem perda de visão, né, o globo ocular totalmente tomado por tumor, né, por célula neoplásica. Então, esse caso eu já parto direto para a cirurgia, porque eu não vou ter intuito aí de preservar a visão dessa criança. Então, o paciente com oftalmologista, ele já vai lá e já tira todo o globo ocular. Próximo. Então, só para a gente ver direitinho nas suspeitas diagnósticas, eu tenho leucemia, hemograma, né, linfoma, hemograma, regitórios, ultrassom,
tumores no nervo central, tomografia, tumores abdominais, ultrassom, tomografia, tumores ósseos, raio-x, ressonância, né? E tumor ocular, o teste do olhinho que todo paciente, né, recém-nascido precisa fazer, tá certo? Próximo. Os diagnósticos diferenciais que a gente tem com tipos de câncer, né, em relação a doenças, então tem febre, leucose, linfoma, infecção, vômito, tumor abdominal, tumor cerebral, infecção e refluxo gastroesofágico, constipação, massa abdominal e alimentar, tosse, massa mediastinal, broncopneumonia, infecções de vias aéreas superiores, né? Então, se a gente for ver, boa parte dos cânceres, ele tem sinais e sintomas que são muito parecidos com processos infecciosos, né? Erro alimentar, né, infecções virais, que são doenças que são comuns na faixa etária pediátrica, mas não é porque são doenças que são comuns na faixa etária pediátrica, a gente tem que achar que tudo é virose. Então, a gente tem que estar aberto aí com o leque que alguma dessas crianças podem ter sinais e sintomas que são concomitantes, ou seja, muito semelhantes em processo infeccioso de doenças neoplásicas, que eu tenho que abrir um leque aí para investigação para neoplasia, tá certo? Próximo. O diagnóstico tardio, né? Esse diagnóstico tardio, esse atraso diagnóstico, ele implica justamente um tratamento mais agressivo, porque eu vou ter que lidar com mais quimioterapia, com protocolos mais agressivos se eu tenho doença mais avançada e menor chance de cura, sequelas tardias, impacto negativo na qualidade de vida desse paciente, né? Eu posso ter compressão mecânica, disfunção de estruturas vitais, né? Os tratamentos iniciais, como quimioterapia, cirurgia e radioterapia, às vezes inadequados, se eu tenho um diagnóstico muito tardio, né? Com impacto negativo no prognóstico e aumento de MOB e mortalidade. Por isso que a gente sempre preza, gente, é diagnóstico precoce. Eu preciso identificar de forma precoce esse paciente, né, para eu tentar identificar, dar diagnóstico e encaminhar o mais rápido possível para um centro especializado para que esse paciente seja tratado de forma adequada, tá certo? Próximo. E aí os pontos chaves, né, que a gente tem na evolução do câncer, né, ou seja, eu tenho aí prevenção, detecção precoce, ou seja, fazendo com que eu tenha um diagnóstico, tudo isso está associado aí com aumento de sobrevida, esse paciente seja tratado, ou seja, de forma adequada, naqueles pacientes que têm recaída, ou seja, que a doença volta após o tratamento adequado, e a gente vai lançar mão aí de tratamentos de segunda linha, existe um aumento maior de mortalidade, mas são pacientes que ele tende a responder muito bem ao tratamento, ter um aumento de sobrevida. Então, diagnóstico precoce, né, encaminhar para um centro especializado, tratar de forma adequada para eu poder aumentar a chance de cura desse paciente. E aí, para a gente estar finalizando, né, então as etapas decisivas aí em relação à busca da cura, a gente volta a prezar diagnóstico precoce, encaminhamento para centro especializado, dar um diagnóstico preciso, tratamento adequado desse paciente, com suporte terapêutico adequado, com suporte psicossocial, tudo isso vai implicar em elevação de cura, que hoje na pediatria a gente está beirando aí em torno de 70%. Então, a gente precisa fazer todas essas etapas para que a gente, no final, a gente tenha um êxito em relação àquele paciente pediátrico. E o futuro que a gente tem, né, na alta probabilidade de cura, é diagnóstico precoce, qualidade do tratamento, a gente dá o melhor tratamento que aquela criança possa ser, né, de preferência sem sequelas, né, um tratamento humano, né, com acolhimento, né, reinserir esse paciente na sociedade, né, e tirar o estigma de preconceito, né, que a gente tanto tinha, né, e hoje a gente ainda tem, mas bem menor em relação ao paciente com câncer, tá certo? E a criança tem mais anos a perder ou a ganhar, uma vez que a perspectiva de vida é maior que o adulto. Então, por isso que eu sempre falo, não que a gente não deva tratar o adulto, tem que tratar sim. Mas, assim, a criança, por ter um diagnóstico, né, em idade menos avançada, a gente tem uma possibilidade de a gente dar condições dessa criança se tornar um adulto saudável, ter uma qualidade de vida boa, né? É um paciente que ele tem uma perspectiva de vida a longo prazo e de contribuição para a sociedade muito maior. Então, a importância que a gente tem hoje, a gente tratar nossas crianças com o melhor que a gente possa fazer. E é justamente sobre os cuidados paliativos, só para finalizar, né, a assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, aqueles pacientes que eu não tenho possibilidade de cura, né, ele entra em cuidados paliativos, que nem sempre são cuidados paliativos terminais, né,
né, a terminalidade é aquele paciente que eu não consigo mais ir contra o fluxo da doença, então o rumo natural da doença é levar o paciente a óbito, mas aquele paciente que ele é metastático ao diagnóstico, eu começo a tratar, é um paciente que eu já sei que ele é um paliativo, mas não é terminal, eu posso lançar a mão de tratamento, de quimioterapia, justamente na tentativa de amenizar sofrimento, de amenizar a dor, aumentar a sobrevida, até que ele venha evoluir para a fase de paliação terminal, tá certo? Próximo. E males que crescem desesperadamente só podem ser avaliados com mecanismos desesperados, né? Então, a oncologia, na verdade, nesses últimos 70 anos, teve uma evolução surpreendente, né? E que mudou realmente, ou seja, todo o cenário, tá bom? Então, na década de 50 e 60, um paciente com leucemia, ele vivia questão de dias, né? Com o advento de novos quimioterápicos, entre uns deles a mercaptopurina, que é o purinetol, que é uma medicação que a gente usa em leucemia até hoje, para você ter ideia, né? Ele, inicialmente, ele aumentou essa sobrevida para alguns meses, e quando você fez a associação de quimioterapia, né, que é justamente o que a gente faz hoje, ou seja, eu associo vários quimioterápicos que agem várias linhas aí em relação à divisão celular, eu simplesmente aumentei as chances de sobrevida e de cura desses pacientes, né, na faixa etária pediátrica e adulta. E pode ir soltando. E a aliança na luta contra o câncer, eu preciso justamente de uma boa, na verdade, adesão ao tratamento da criança, uma boa colaboração da família, né, uma boa interação com o profissional de saúde, né, associações de apoio, como a gente tem aí o GAC, né, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que você tem aqui na Bahia, você tinha em Ribeirão, o GRAAC na Unifesp, né, voluntariado, a sociedade como um todo participando, né, tudo isso no intuito de a gente promover aí cura e uma vida plena essa criança, né? Então, são coisas que a gente precisa intervir, a gente precisa desse apoio para a gente ter a possibilidade de a gente aumentar a chance de cura do paciente. E obrigado a todos, eu espero que tenha valido a pena, eu espero que não tenha sido muito cansativa, eu tentei abordar o máximo que a gente tem dentro da oncologia pediátrica de forma mais simples, né, que possa ser também de entendimento de todos, viu? E aí eu fico aberto agora para as perguntas, né, Lu? Doutor Bruno, voltei. Só um minutinho aqui. Então, só um recadinho aqui para o pessoal. Pessoal, agora a gente vai abrir um Forms, então, para vocês. A gente vai falar uma palavra-chave aqui, tá? A palavra é pediatria. Deixa eu escrever aqui para vocês. A palavra é pediatria. E o João vai mandar... Aqui, ó. O João já mandou o link de formulário de presença, que agora a gente vai conversar aqui. Doutor, então, primeiramente, né, eu gostaria, em nome da Liga, de agradecer a sua presença, a sua contribuição, e nós podemos falar que todas essas informações foram muito inspiradoras e enriquecedoras para nós. E elas forneceram uma visão abrangente e atualizada, né, dessas questões cruciais com relação ao tratamento oncológico infantil, tanto mais voltado para a pediatria geral, como você mencionou muitas vezes, como especialmente para o oncologista pediátrico, né, que é o principal tema aqui da nossa aula. Então, muito obrigada. O pessoal foi bem participativo, temos algumas perguntas. Muito ótimo. Pode passar aqui para você? Pode sim. Tá, eu vou ler então. Boa noite, doutor. Gostaria de saber por que a dor de cabeça costuma ser preocupante quando associada a vômitos e qual a relação entre os dois? Veja só, para deixar bem claro, né, quando a gente fala de cefaleia ou dor de cabeça, né, na faixa etária pediátrica,
né, a principal causa é a enxaqueca, né? Lembrando que a enxaqueca, ela pode vir com áurea ou sem áurea, né? Quando vem com áurea, você tem aqueles escotomas cintilantes, eu posso ter vômito, né? E aí, nesses casos, são casos que eu preciso de investigação, eu preciso de acompanhamento com o neurologista para poder tratar a crise enxaquecosa. Em alguns casos, você pode ter, inclusive, lançar a mão de medicações, que são medicações que chamam de preventivas da crise enxaquecosa, e medicações abortivas. Mas quando eu falo de dor de cabeça com vômito, principalmente aquele vômito que ele ocorre de manhã, né? Ou seja, ele é matinal, né? E geralmente não precedido por náusea, né? Ou seja, é um paciente que ele, de repente ele tem a dor de cabeça, ele vai lá e vomita. Eu não estou enjoado antes. Esse vômito a gente chama de vômito em jato, tá certo? Não é em jato porque sai em jato, como teoricamente a gente poderia imaginar. Mas ele é jato porque ele não é presidido de náusea, né? É um vômito que o paciente tem. E esse vômito, né, em jato, associado à cefaleia matinal, e um vômito matinal, e uma dor de cabeça que melhora, ou seja, após esse vômito, né? Ele é um alerta para a gente pensar que esse paciente possa ter algum grau de comprometimento, que eu possa estar aumentando a minha pressão intracraniana, né? Ou seja, um tumor cerebral que possa estar obstruindo a via de fluxo licórico, né? E por que de manhã? Porque geralmente de manhã é o período que a gente mais produz líquor. Então, por isso que a dor de cabeça associada a tumor, né, cerebral, ela acontece principalmente mais pela manhã, à noite, início da manhã, né? E melhora após o vômito, tá certo? Então, é algo que a gente precisa ficar atento e alerta, porque o paciente com enxaqueca é um paciente que ele precisa fazer tomografia, até para você dar diagnóstico diferencial com outras entidades patológicas mais graves, digamos assim, como o tumor cerebral, tá certo? Eu espero ter respondido. Pessoal, se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Próxima pergunta, então. Muito obrigada, doutor, pela resposta. Como os avanços na pesquisa têm impactado o prognóstico e as taxas de sobrevivência para crianças e adolescentes com neoplasias? Pronto, o que é que acontece? Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vê que a oncologia pediátrica, né, a oncologia como um todo, a gente tem aí desenvolvimento de quimioterapia e de imunoterapia que a gente varia em torno de 60 a 70 anos, né? E nesses 60 a 70 anos, né, a gente teve uma melhora absurda do ponto de vista de tratamento de índice de sobrevida. Nos pacientes com leucemia, né, ou seja, hoje com os adventos que a gente tem aí de quimioterápicos, de imunoterápicos, né, de anti-CD19, que é o blinatumomab, a gente tem aí terapias mais avançadas que a gente ainda não dispõe, ou seja, ainda pelo SUS no Brasil, né, disponível para todo mundo, que é o CARTICEL, né, a gente, às vezes vocês já tiveram até a oportunidade de escutar falar, né, que é uma terapia mais direcionada. Hoje, em leucemia, a gente chegou num patamar, num platô, ou seja, de cura em torno de 85%, que a gente vem mantendo nos últimos anos esse platô. A gente não tem uma evolução nesses últimos 5, né, 10 anos em relação a esse platô. Ou seja, a gente teve uma elevação, ou seja, nesses últimos 60, 70 anos, e de repente a gente chegou num ponto que a gente não está mais avançando, a gente mantém um platô. E é isso que tem conseguido. Claro que eu acho que o futuro da oncologia pediátrica, hoje em dia, é a gente fazer as terapias-alvos, né? São medicações que são muito mais caras, né, que são direcionadas a determinados alvos específicos de células neoplásicas, mas que, pelo fato de a célula neoplásica ser uma célula que altamente ela é mutável, né? Às vezes, ou seja, eu tenho, naquele mesmo tipo de câncer, eu posso utilizar uma imunoterapia que é específica para aquele tipo de câncer, mas eu não tenho resposta para aquele tipo de câncer, porque é um câncer que já sofreu mutação e ele já não responde mais àquela imunoterapia. Né? A gente teve um caso recente lá no hospital de uma menininha de neuroblastoma, né, que é um tumor de suprarrenal, ela tinha medula óssea infiltrada, e aí essa menininha, ela fez o tratamento de quimioterapia, cirurgia, foi para transplante autólogo, né, após transplante autólogo a doença voltou, né, ela acabou fazendo a imunoterapia, que é o dinutuximab, que a gente faz para neuroblastoma, com medicação de altíssimo custo, então teve que judicializar para ver isso, e mesmo com essa imunoterapia que é voltada para neuroblastoma, ela progrediu a doença. Entende? Então, como a célula neoplásica ela é altamente mutável, ou seja, por mais que eu tenha ainda, ou seja, determinada medicação que é específica, eu não tenho garantia que aquela medicação ela vai responder. Porque isso é característica individual do indivíduo.
né? Por isso que eu sempre falo, eu falei, gente, existem características individuais que vão favorecer em relação ao prognóstico do paciente ou não. Porque se fosse assim, todo paciente com leucemia que é tratado da mesma forma teria a mesma resposta, e a gente não tem, né? Exatamente. Pacientes que têm a mesma doença, a leucemia linfóide B, usa o mesmo protocolo e um paciente vai bem no tratamento, responde super bem, e o outro é altamente refratário ao tratamento. Então, isso é característica do indivíduo, né? É do indivíduo. Então, existem características individuais, essas características individuais é que eles vão impactar em relação ao prognóstico do paciente, né? Então, assim, durante a experiência da gente como oncologista, a gente vê muito claro isso, né? E a gente tem que deixar muito claro isso para a família, né? Porque as famílias têm eles comparam muito um paciente com o outro, ou seja, comparam muito seu filho com o outro, né? E a gente tem que deixar muito bem claro que cada indivíduo, ou seja, ele é geneticamente diferente do outro. Então, isso favorece com que um indivíduo responda de forma adequada e o outro não, né? Então, eu não posso comparar, né, o meu filho que tem uma leucemia linfóide aguda com outro menino que tem a mesma doença e está agindo de forma totalmente diferente, porque geneticamente são indivíduos diferentes, tá certo? É difícil, né? É um trabalho muito detalhista e extremamente minucioso. Isso quando não ocorre, das vezes, de eles compararem patologias. Tipo, doutor Bruno, mas, poxa, fulaninho de tal, que teve lá uma doença e tudo mais, eu fico preocupado. Eu falo assim, mas veja só, fulaninho de tal teve um tumor de Wilms refratário a tratamento. Seu menino tem uma leucemia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são patologias diferentes, tratamentos diferentes, então não se deve comparar, né? Não se deve comparar. Uhum. Questões individuais, gente. E tem crianças que, ao diagnóstico, a gente já sabe que o prognóstico é muito ruim, porque são crianças que geralmente demoram para entrar em remissão, são crianças que, aquelas crianças que você tem falha de tratamento de primeira linha, que você passa para tratamento de segunda linha, de tratamento de terceira linha, de tratamento de quarta linha, então você sabe que a possibilidade dessa criança curar é muito pequena, porque se o paciente ele não respondeu ao que a gente chama de padrão ouro, né, ou seja, que é o Golden Standard, que é aquele tratamento de primeira linha, a chance de responder ao tratamento de segunda, de terceira ou de quarta já é muito menor, né? Já é muito menor. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Próxima pergunta, então. Obrigado, doutor. Como os programas de acompanhamento a longo prazo são estruturados para crianças e adolescentes que sobrevivem ao câncer? E quais são os principais aspectos monitorados? Veja só, todo paciente que finaliza, né, o tratamento oncológico, a gente segue esses pacientes, né, durante um período, né? Não que a gente vá seguir durante a vida toda, né? Tirando lá o meu ex-chefe de residência aqui, que Lu conhece, que é o Dr. Tony, né, que já se aposentou. Dr. Tony, no ambulatório de curados, meu filho, o menino tratou com 2 anos de idade, 3 anos de idade, chegava depois lá com 24, 25 anos de idade, e ele mantinha no ambulatório quando não tinha necessidade, né? E quando ele não estava, a gente dava alta escondida dele. No geral, a gente mantém um acompanhamento em torno de 5 a 10 anos, né, fora de terapia desses pacientes, né, ou seja, são pacientes de leucemia. Geralmente são pacientes que a gente acompanha nos primeiros 6 meses, ou seja, com hemograma mensal, depois a gente passa para bimensal, trimestral, né, quadrimestral, semestral, anual, até os 10, a gente dá alta. Para os tumores sólidos, geralmente a gente acompanha até próximo de 5 anos. E da mesma forma, posso começar inicialmente com 2 meses de exame de imagem, 3, 4, 6, aí completou 5 anos, a depender do tumor sólido, a gente pode dar alta para esse paciente. Então, a gente acompanha durante aquele período, né? Ou seja, de follow-up que a gente faz direitinho para ver direitinho, porque é a chance que a doença pode voltar maior, né? Ou seja, pode voltar, né, independente. Tanto que a gente não fala de cura quando o paciente finaliza o tratamento, né? Eu falo que é um paciente que ele está fora de terapia, mas eu não posso falar de cura. A gente fala de cura geralmente a partir do 5º, 10 anos, apesar que eu já vi paciente de leucemia, né? Paciente com 5 anos de terapia que não se volta. Né? Então, assim, isso às vezes pode acontecer, né? Mas não é o habitual, tá certo? Então, a gente faz esse segmento no ambulatório que a gente chama no ambulatório de follow-up, né? Que é no ambulatório de curados, entre aspas, né? Que são pacientes que vão com uma certa periodicidade, com exame de imagem, com hemograma, e a gente faz a avaliação clínica, tá certo? Minha alta foi em 2022. Aí, Minha tá vendo? alta
definitiva. Exatamente. Você passou até mais tempo, viu? Porque geralmente é com 10 anos, ou seja, teoricamente você poderia ter tido alta com 2017, né? Ou seja, foi com 15 anos que deu sua alta definitiva. O Zé não queria me liberar, não. Ele queria me Isso, deixar ali. nem o Zé, nem o Totone, quando tava, não liberava nem... A gente aqui dava alta escondido. Ai. Tá. Próxima pergunta, então. Tem uma dúvida quanto à formação do doutor. Primeiro, ele teve que fazer residência em pediatria e depois em pediatria oncológica? Isso, exatamente. O que é que acontece? A oncologia pediátrica é uma especialidade, é uma subespecialidade dentro da pediatria. Então, para você ser oncologista pediátrico, você faz pediatria primeiro, que na época que eu fiz eram 2 anos, hoje são 3 anos de pediatria, e depois você faz mais 2 anos de oncologia, tá certo? Lu chegou até a conversar comigo a respeito disso, na época ela falou de oncologia e hematologia pediátrica, né? Sim. Diferente de adulto, né, quando eu sou oncologista adulto, que eu faço clínica médica e depois eu faço oncologista, o oncologista de adulto, ele só trata tumor sólido, ele não trata as neoplasias hematológicas, ou seja, leucemia e linfoma. Quem trata leucemia e linfoma no adulto é o hematologista de adulto, tá certo? Na pediatria, né, o oncologista pediátrico, ele trata todas as doenças neoplásicas na pediatria. Então, eu faço tanto a parte do tumor sólido, quanto a parte de neoplasia hematológica. O hematologista pediátrico, ele fica só com a parte benigna da parte da hematologia, que é justamente o quê? As anemias falciformes, né, que são as hemoglobinopatias, os distúrbios de coagulação. Então, ele faz só a parte benigna. Então, o oncologista pediátrico, ele faz a parte maligna, tanto tumor sólido, e a parte maligna hematológica, até porque leucemia e linfoma são os principais cânceres que a gente tem na faixa etária pediátrica, né? Então, a formação é essa, pediatria e depois oncologia pediátrica. É uma dúvida bastante comum, né? Muitos médicos mesmo formados não sabem sobre isso. Como é a sua rotina como oncologista pediátrico? E por que escolheu essa especialidade? Pronto, eu vou começar com a escolha. Na verdade, assim como vocês, muito provavelmente, na minha época de graduação, hoje em dia está muito mais avançado, porque você tem as ligas todas aí, ligas de câncer, ligas de cirurgia, liga de trauma. Eu vou fazer 20 anos de formado agora no final do ano, né? Então, eu entrei na faculdade há 26 anos atrás, praticamente. Então, há 26 anos atrás, a gente não tinha hoje essa estrutura que você tem de liga, de você botar o paciente, o aluno, para você ter contato muito inicial com o paciente, né? Eu fui ter contato com o paciente no meu 3º ano de faculdade, foi quando eu fui ver propedêutica, porque inicialmente a gente fazia as questões teóricas, né, as disciplinas teóricas de anatomia, histologia, fisiologia, né, farmacologia, microbiologia, só no 3º ano que eu fui ter contato com o paciente através da propedêutica. E a oncologia pediátrica praticamente era um mundo que, durante a faculdade, a gente não teve abordagem em relação à oncologia pediátrica. E aí, quando eu fiz pediatria, né, a residência de pediatria, na residência eu fazia um serviço daqui de Salvador, que era um hospital geral, mas que tinha pediatria, um hospital geral do estado, que é o Roberto Santos, e a gente via alguns casos de oncologia, mas a gente não tratava, porque não tinha oncologista nesse hospital. Então, a gente acabava recebendo, era uma suspeita de leucemia, ligava para um oncologista que dava, né, não digo nem meio que sobreaviso, era um oncologista que dava uma orientação, porque ele não era médico do serviço, né, para você poder ir para hidratar, iniciar antibiótico, quais os exames que acolher e tudo mais, e transferia esse paciente para um serviço que tinha oncologia. Então, você, na verdade, você não chegava nem a dar diagnóstico, porque você não tinha oncologista na casa. E aí, no 2º ano de residência, a gente tinha direito a 2 meses de opcional, né? E como no R2 você rodava na cardio, na nefrologia, na reumato, na endócrino, mas eu não tinha ambulatório de oncologia. E aí eu resolvi fazer meus 2 meses de opcional em oncologia. E aí eu fui para um serviço privado, que era público-privado, na verdade, de Salvador, que tinha oncologia, e eu passei os meus 2 meses lá.
Inclusive, a chefe do serviço, ela foi assim, uma pioneira, né? Como o meu chefe de Ribeirão Preto, o doutor Tony, né? Como a doutora Silvia Brandalize de Campinas, né? Doutor Pedrosa de Recife, que são pessoas que a gente chama que são, né, aquelas pessoas que são ícones do ponto de vista da oncologia pediátrica, que é onde você fala, todo mundo conhece na oncologia pediátrica. E na Bahia era a doutora Núbia Mendonça, né? A doutora Núbia, que era assim, o papa da oncologia na Bahia, ou seja, todo mundo passava por ela e tudo mais. E aí eu passei no serviço dela. E aí eu me lembro que a doutora Núbia falou assim, perguntou logo no início, você vai fazer oncologia? Eu falei, bom. Aí ela falou assim, olha, eu vou fazer essa pergunta no final dos 2 meses. Se você me disser que vai, é porque você vai mesmo. Porque você vê de tudo no serviço de oncologia. E aí, no final dos 2 meses de oncologia, eu tive que voltar para a residência. Eu disse para ela que se fosse possível, eu não teria voltado para minha residência, que eu ficaria o resto do ano todinho lá no serviço de oncologia, porque eu gostei muito que eu iria fazer oncologia. E aí foi quando eu decidi fazer oncologia. E aí eu fui para Ribeirão para justamente fazer oncologia em Ribeirão Preto. E aí em Ribeirão eu fiquei 2 anos de residência, emendei com mestrado, até porque o doutor Scridelli, né, me incentivou, que foi o meu preceptor e foi meu orientador. Ele falou assim, Bruno, olha, vai ser bom você voltar para Salvador com mestrado e tudo mais. E quando eu finalizei a residência, tipo, não tinha surgido nenhuma proposta de emprego na oncologia para voltar, eu emendei o mestrado, e aí no meio do mestrado surgiu a proposta, eu adiantei o mestrado e voltei para a Bahia, né, e desde então que eu trabalho na oncologia, tá certo? Então foi assim, na verdade, que eu escolhi a onco. E a rotina, né, a gente tem uma rotina que é uma rotina basicamente hospitalar e que dentro do hospital a gente faz a parte de ambulatório, tá certo? Ou seja, a maior parte dos pacientes hoje em dia, eles são ambulatoriais, né? Ou seja, claro, o paciente de primeiro diagnóstico, aquele paciente que vai começar a quimioterapia, né, são pacientes que eles estão internados, até porque geralmente eles estão, né, instáveis, até você estabilizar, começar a tratar, ver como é que vai responder, mas boa parte do tratamento a gente consegue fazer ambulatorial. Então, a rotina do oncologista hoje em dia, você tem hospitalar, ambulatorial, que é quando você libera as quimioterapias para fazer, tipo, em day hospital, né? O paciente faz durante o dia e vai embora no final do dia para casa, né? E você faz esse segmento ambulatorial, você faz alguns procedimentos, entre eles mielograma, biópsia de medula óssea, aplicação de medicação intratecal, que é o líquor, né? Você tanto coleta quanto aplica medicação intratecal. Então, essa é a rotina que a gente faz de oncologia, né? E as consultas, que você faz as primeiras consultas ambulatoriais, as interconsultas de paciente internado. Então, é a rotina que a gente tem, né? Muito obrigada, doutor, por essa resposta. Agora, a nossa última pergunta. Como a equipe médica chega no tratamento ideal? Até que ponto os pós e contras são levados em consideração? Muito importante essa pergunta, porque é o que eu sempre falo e que a gente tem que ter o máximo de cuidado, a gente saber até onde a gente deve ir, né? Para justamente a gente não ultrapassar, na verdade, ou seja, aquele limite em que eu estou fazendo o tratamento adequado e eu estou promovendo distanásia do paciente, né? Então, isso é muito importante porque isso eu acho que o mais ideal é justamente quando você trabalha em equipe, porque às vezes aquele médico que é médico assistente de determinado paciente, ele quer esgotar todas as possibilidades que você pode ter de um paciente, mas às vezes um paciente que não aguenta mais quimioterapia, um paciente que não tem status nutricional para ser submetido à quimioterapia, um paciente que já tem sequelas muito graves para vocês poderem seguir, mas o fato desse médico ter um vínculo com esse paciente, ele não consegue enxergar. E aí o fato de você trabalhar em equipe é justamente dizer, olha, eu acho que esse paciente ele não aguenta mais, ele já chegou num período que é um paciente que tem doença disseminada, não respondeu à quimioterapia, o que você está fazendo aí não está surtindo efeito benéfico para o paciente, eu só estou tendo os efeitos maléficos da quimioterapia, que é o quê? É um paciente que mantém progressão de doença, mas não tem todos os efeitos colaterais da quimio, aplasia de medula, risco maior de infecção, e às vezes você perde o paciente não por conta de progressão de doença, mas você perde o paciente por conta de complicações do tratamento. Então, eu acho que esse é um limite que a gente precisa realmente saber
quando a gente chegar nele, para a gente não poder ultrapassar. Porque aí eu vou deixar de estar fazendo tratamento adequado e eu vou fazer tratamento fútil e de eutanásia para esse paciente, né? Que é quando o paciente entra em cuidados paliativos, né? E a gente tem que frisar muito que o paciente paliativo não é o fato, o paciente entrou em paliação, eu vou abandonar esse paciente, não vou fazer mais nada, eu vou simplesmente ignorar o que ele... Não. É você dar o mínimo de qualidade de cuidado para ele, né? Você tentar amenizar o máximo possível o sofrimento, você intensificar a analgesia, sedação quando for preciso, suporte ao paciente, suporte à família, para que ele tenha uma passagem que seja mais tranquila e digna possível. Até porque o que ele tinha que sofrer, ele já sofreu durante o tratamento. Então ele não pode sofrer no momento de passagem. Tem que ser uma passagem de paz. Uhum. Essa era a continuação da pergunta. Em qual ocasião a equipe ela vai optar pelo tratamento paliativo? Isso. Então, É aquele paciente que é politratado, é um paciente que ele é refratário ao tratamento, que eu já esgotei todas as possibilidades, então não tem por que estar ofertando, né? Ou seja, algo que a gente não está trazendo benefício, eu só estou trazendo malefício para esse paciente. Se existe critérios, digamos, é um paciente politratado e é um paciente que o doutor Bruno, olha, eu estou fazendo quimio nesse menino, e é um menino que, primeiro, ele não está tendo resposta, ele está tendo toxicidade, a quimioterapia, mais toxicidade do que benefício, e eu estou tendo progressão. Então não tem por que eu estar mantendo uma terapia, que é uma terapia que não está surtindo efeito. É uma terapia que você está progredindo a doença, e uma terapia que eu estou tendo muito efeito colateral. Então não tem por que eu estar submetendo o paciente a esse tipo de risco, entende? Porque é um paciente, às vezes, que eu poderia intensificar em medicações sintomáticas, ir para casa para aproveitar o máximo possível a família e tudo mais, no momento mais crítico, que a família, às vezes, não consegue, né, lidar com a situação interna para você poder fazer aquele cuidado de analgesia intensa, de sedar o paciente, às vezes, ou seja, com midazolam, com ketamina, né, para justamente esse paciente ter uma passagem tranquila. Claro, é um paciente que, eu não se parar, a gente não vai reanimar, é um paciente que não tem indicação de UTI, é um paciente que não tem indicação endotraqueal, né? Então, mas é um paciente que ele tem indicação, sim, de suporte, de analgesia, de analgesia potente e sedação. E esses cuidados você pode fazer na enfermaria, onde o paciente ele pode estar cercado pela família, né? Que ambiente de UTI eu não consigo ter 5, 6, 7, 10 pacientes, 10 acompanhantes no UTI. Mas no leito de enfermaria, no apartamento, você consegue liberar a quantidade que for possível para estar do lado do paciente, né? Para que ele tenha uma passagem tranquila. Então, esse é o momento. E uma pergunta um pouco mais legal, aí essa que surgiu agora, às vezes a própria família, ela pode pedir para que o tratamento seja encerrado? Pode, e ao mesmo tempo que eu sempre falo que a definição de conduta, ela é médica, não é da família, porque assim, ao mesmo tempo que a família pode pedir para que seja encerrada, porque vê que o paciente está sofrendo muito, que já tentou de tudo e não está familiar, eu não quero mais fazer, você tem que respeitar, ok, mas o inverso, que é aquele paciente que você vê que está nesse caminho da refratariedade, um caminho de caminhando para a terminalidade, e a família insiste e não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A decisão, ela é médica, a decisão ela não é do paciente. Quem define em relação à conduta é o médico que define. Então, até para esse médico, ou seja, ele não ser submetido, na verdade, a desespero familiar que quer que você faça de tudo num paciente que você vê que não tem suporte, é um paciente que não tem condições de você fazer mais quimioterapia, entende? Que é um paciente que vai morrer por complicação infecciosa, que eu já vi, entende? De colegas que às vezes têm dificuldade de chegar nesse limite e insiste em fazer algo que o menino se acaba todo, depois o menino vai embora por conta de aplasia medular prolongada, faz infecção, que ele poderia ter uma vida, né, um pouquinho mais prolongada, né, com sintomas, junto com a família, que às vezes não tem essa chance. Então é esse limite que a gente tem que saber identificar, né, o limite que eu tenho de realmente dizer assim, olha, não dá para continuar mais. Esse é o momento de a gente parar. Certo. Eram essas, então, as perguntas. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa no chat para o doutor? Ver se tem alguma